Aqui, ó. Os material que eu tenho é esse, ó. É uma barra. Essas duas aqui, ó. Essa e essa é a mesma coisa, só que essa aqui eu já tinha usado, então ficou menor. E aí como eu usei e tal, tirou esse grafite, óleo. Sei lá o que é que tem pra não ficar enferrujado, aí acabou enferrujando. Mas é de 6 em 6 metros que eu compro, né? Deixa eu vir pra cá. 6 em 6 metros que eu compro. Aí cortou de 2 em 2. Então essa aqui tem 2, ó. Daqui ali tem 2. Aí aqui tem 1,26. Aqui eu vou fazer o guidão, eu acho. É barra de ferro maciça. Essa aqui tem 25, tá? Essas duas aqui tem 25 milímetros na 2,5, eu acho. É 2,5 milímetros aqui. Aqui é maciço. Era de portão. Eu tenho várias dessa aqui. Aqui é um eixo de esteira. Ó, então já tem o rolamento. Isso aqui é extremamente pesado, ó. Extremamente pesado. E esse aqui que eu nem lembrava que eu tinha. Ele é leve, é oco, a parede é mais grossa ainda assim, mas ele é leve. É que não tá focando, né? Mas é só essas duas chapinhas aqui, mas ele é oco. E aí. Aqui. Aí esse aqui eu não sei se eu vou usar pra... Eu acho que eu vou usar mais pra fazer a caixa de direção ali do guidão, né? E aqui vai ser o eixo mesmo. Esse eixo aqui, da ponta a ponta, contando os rolamentos, tem 66 milímetros. Então esse aqui seria talvez melhor, porque ele tem um pouco maior. Mas, no fim das contas, eu acho que eu vou usar o eixo mesmo, porque já é apropriado já. Desconsidere minhas habilidades de desenho. A ideia inicial era isso aqui, mais ou menos. Ou seja, aqui como tá com o banco, né, e os pneus não dá pra ver, mas seria mais ou menos assim, ó. No caso é o contrário, né? Essas duas aqui seria reta e aqui seria horizontal. Aqui ficaria o motor e essas coisas, aqui ficaria o banco e seria na vertical assim para poder regular o banco. E aqui não dá pra, eu não consigo desenhar muito bem, mas aqui ele meio que subiria assim. Ele já ia subindo no 3D já para pegar no guidão depois e ter a roda aqui. Aí aqui estaria o guidão, mais ou menos. Seria tipo isso. Até que deu para entender o 3D. Só que aqui ia vir muito ferro, muita boca de lobo. Boca de lobo é aquele corte curvado, né, no tubo redondo. Tubo redondo. Tubo redondo. Então eu vou fazer uma versão mais assim agora. Algo mais simples. Só o eixo direto, que inclusive aqui estava 70 e eu medi aquele lá, vi que é 66. Esse aqui vai ser aqui mesmo, ó, o eixo. Aí eu vou fazer dois negocinhos aqui só para dar resistência, mas aí já vem o tubo direto. E depois já sobe e já vai direto para a roda já. Aí aqui eu vou ver se vai fazer com roda de bike ou roda de trike mesmo. Vou ver ainda. Mas provavelmente de trike. Vai ser as 3 de trike. É isso. Agora, vamos cortar. Comprei as rodas com o PVC e tal. Comprei as duas, a outra tá ali. Qual que vai ser o esquema? O que eu vou gravar agora. Primeiro, a minha ideia era usar esse eixo aqui que é maciço, é pesado pra caramba, e usar esse rolamento. Só que eu quero que o eixo seja compartilhado, as duas rodas. Seja o mesmo eixo para as duas, e aqui ele ficaria independente. Ou seja, eu vou tirar isso aqui, vou usar o mesmo ferro que eu estou usando aqui. Esses dois é o mesmo, né? Só que aqui ele tá protegido, aí ele não enferrujou. Vou usar esse, e aí nele eu vou colocar a roda. Então vai ser preso. Só que aquele cubo tudo para trás que é caro. Eu não sei o que acontece. Isso aqui, pra você ter ideia, foi R$659. Os dois, o par. Só os PVC é tipo 200 e você não acha fácil ainda. O par de PVC é 200. Então aí eu comprei tudo junto. Tive que comprar. Eu ia tentar fazer gambiarra com roda de carga, aquelas menorzinhas, mas não acho PVC também. Então o que eu vou fazer agora? Eu vou colocar esse eixo normal aqui. Vai ser isso aqui para ser o eixo. Esse aqui não, né? Aqui vai ser a ponta do trike, mas vai ser esse ferro pro eixo. Aqui tá o mancal, ó. Aqui tá o mancal, inclusive eu vou ter que desbastar pra caramba pra ele entrar. Aí eu acho que a imagem ficou invertida, mas é isso. E pro eixo, o que eu vou fazer? Vai ser aquele mesmo. Aí eu peguei essa chapa aqui, ó. Olha a grossura dela. Essa chapa. Eu fiz as contas aqui mais ou menos.
é mais ou menos aqui, ó. Eu vou precisar de 3 dela. Ou seja, eu vou cortar 3 pedaços desse tamanho, mais ou menos. Desse tamanho. Fazer 2, ou melhor, 4 quadrados, círculos, né? 4 círculos. E aí vai ficar um eu vou soldar direto na ponta, assim, ó. Esse eu vou soldar direto na ponta e vai ficar soldado, com os 3 furos. E aí o outro ele vai ficar solto. Aí o que eu vou fazer? Eu vou colocar a roda aqui, depois colocar mais um, como se fosse um sanduíche, e aí sim é o parafuso, entendeu? Porque aí a força não fica na roda, fica nesses 2 ferros. E por ser uma barra grossa, vai aguentar. Se for direto aqui, tipo uma barra soldada no eixo e depois o parafuso direto aqui, já vai aguentar de boa. Mas eu vou fazer com 2 para ficar mais garantido. E aí, rapaziada, beleza? Aqui, ó, tô em outro dia já. Comprei eletrodo, esse aqui é o de 3,25, eu acho, 3, sei lá. Esse aqui é o mais fininho, 1,25, se eu não me engano. E esse daqui é o fininho também, mas já tinha aqui em casa. Aqui é os parafusos para fixar o mancal, certo? Vai 2 em cada, né, obviamente. Fixar o mancal. E aqui é os parafusos para ir no pneu, na roda, da parte de trás. Vai 3 em cada, porque é o tanto de furo que tem, e eu optei por colocar 2 em cada parafuso, ou seja, 1, 2, 3, 4, 5, 6 parafusos. Aqui a roda da frente que chegou, eu peguei uma de carrinho de mão mesmo porque é mais barato. Aí essa aqui já vem com rolamento. Aí, já vem com rolamento. Creio que seja isso, né? O banco também chegou. Não sei se eu já mostrei. A roda, aí. E é isso, vou fazer o eixo. E aí, galera, beleza? Terceiro dia aqui, depois de dar uma parada, terceiro dia seguido. Eu não gravei tanto ontem e hoje mesmo já tem uma hora quase que eu tô fazendo as coisas aqui e acabei não gravando. Aqui, ó, cortei essas 2 chapas que eu tenho. Eu mostrei, né, na apresentação do canal, então eu tenho bastante material. Aí eu cortei essas 2 chapas, fiz esse quadro aqui, quadrado, né, retângulo. Comecei a esmerilhar agora mesmo. Aí o que eu vou fazer? Eu vou colocar aqui assim e o outro assim, porque é aqui que vai vir o mancal. Ali, ó, eu já cortei, eu tirei aquele eixo antigo, aquele ali, ó, tirei aquele, porque qual que era o problema? Não tinha como eu fixar as coisas, entendeu? Então os mancais vai vir aqui, um ali, o outro lá, e aí eu vou botar ele na ponta, né, pra falar a verdade, vai ficar aqui mais ou menos. E aí esse espaço eu já uso pra ajudar a fixar o banco lá. Ali é o meu carro, inclusive, depois eu vou mostrar mais dele. Essas 2 chapas aqui tá até meio quente ainda. Eu fiz agora com essa mesma chapa aqui, eu tenho bastante dela, tudo a mesma chapa aqui. Eu fiz aqui com 3, porque qual que vai ser a estratégia? Eu vou cortar depois a esquina dela para deixar o mais arredondado possível e fazer 3 furos nela, porque é o que eu vou fixar na roda. Depois, quando eu fizer, eu vou explicar certinho, mas imagina que isso aqui é o eixo. Eu vou colocar o eixo aqui, aí vai ficar assim. Aí desse lado aqui, o furo vai atravessar, né? Mas o que eu quero dizer? Eu vou furar, aí esse lado aqui vai encostar na parte de dentro da roda e aí eu vou parafusar. Entendeu? Vai ser assim que eu vou fazer, porque aquele cubo próprio para Drift Trike é tipo 300 conto. E eu tô tentando gastar o mínimo possível aqui, porque eu quero fazer ele para vender, né? Esse é o primeiro projeto da Dandev Motors. Ó, rapaziada, outro dia já, dia seguinte. Ó o trampo que tá dando. Pra você que vai comprar, se Deus quiser, estiver vendo esse vídeo, tá aí a justificativa de qualquer coisa, viu? Ó, eu fiz lá o esquema de soldar as 3 chapas. Dá até pra ver aqui, ó. 1, 2. A solda fica meio feia assim, mas ela tá bem soldada. 3,25 eletrodo, eu fiz dos 2 lados. Esse aqui ainda ficou feio, porque esse aqui ele ficou mais redondinho. Aí o que eu ia fazer? Eu ia furar, porque esse desenho aqui tá na mesma escala da roda, mas não dá. É impossível quase furar isso aqui. Na minha furadeira ainda, que é rápida, não é devagar, que nem furadeira de bancada e tal. Aí a melhor alternativa tá sendo cortar e ir desbastando. Ou seja, o que eu vou fazer? Ó, na parte de dentro, a de fora é essa. Essa aqui é que vai ficar visível pra fora, porque é onde tem o pino de encher. Isso aqui vai ficar pra rua, vamos se dizer. Aí aqui, ó, 3, vem com o parafuso. Aqui. Aqui. E aí eu vou fazer o outro, depois tem que fazer... Cadê o outro que eu acabei de mostrar? Tem que fazer desse ainda. Mas aí desse lado... Eu vou cortar depois, óbvio. Aí você vai vir com porca aqui. Por isso que eu comprei bastante, porque eu vou colocar 2 por parafuso. Ou seja, 2 porcas aqui, 2 aqui, 2 nesse outro que vai vir. E aí vai ficar bem preso. Eu queria fazer outra chapa.
para colocar aqui do lado, assim, fazer um sanduíche de chapa, ou seja, a porca viria aqui. Mas a mão de obra vai triplicar, então não compensa. Certo? Isso. E como vai pintar tudo também? Aí, ó, tá ficando assim. E aqui no caso eu só marquei mesmo, não tem problema do corte passar mais pra cá, porque aqui eu não vou fazer nada. Muito pelo contrário, eu vou soldar o eixo aqui, então aqui não vai ter abertura nenhuma. É isso. Valeu. Aí, rapaziada, os dois completos, ó, esse aqui ele tá bem errado o corte, ó, faltou aqui. Mas aí, ó, completo. Não fixei ainda, né? Ainda falta fazer as outras partes do eixo. Mas aqui, ó, pronto. Tirar ele aqui, ó. Tá até quente ainda, ficou assim. E aí o que tá mais certinho, esse aqui tá com o círculo melhorzinho. Aí, ó, você só gira ele aqui, procura o furo. Aí. Aí o eixo vai vir soldado aqui. Cadê? Vai vir soldado aqui, ó. Entendeu? Só que aqui no caso, por ter desbastado, ela tá bem fina. Então eu vou colocar um ferro maciço aqui dentro, uma barra maciça dentro dela. Vou cortar, ela vai vir até aqui mais ou menos, e aí eu vou soldar aqui na ponta. E aí, porque ela não precisa estar soldada por dentro, né? Porque o que vai receber a tensão, o torque, querendo ou não, é aqui. Aqui é mais por causa que eu desbastei tudo isso, né? Então pode ficar mais frágil. E daqui até aqui também, mais ou menos. E aí o que sobrar da barra eu vou usar na roda dianteira para fazer o eixo dianteiro, né? Porque ele é menorzinho, é só atravessar uma roda de carrinho de mão. É isso. Ó, cortei aqui, certo? Eu não vou pôr uma medida específica. Ó, meu palmo assim, ó. A mão aberta tem 22 mais ou menos. Então deve ter uns... se eu abrir muito, sei lá, 23, 24, por aí. Mas eu não vou dar medida muito específica, porque aqui mesmo, eu só fiz a conta, ó. Aqui dá um pouquinho mais de um palmo. Então, ó, eu coloquei um palmo, porque se a parte fraca vem até aqui, eu coloco um pouco mais, né? Porque se for pra colocar até aqui também, ela vai quebrar de qualquer jeito. Não vai quebrar, né? Mas se for pra quebrar, vai continuar quebrando aqui. Então aí eu coloquei um pouco mais. E aqui foi o que sobrou, porque ali é uma roda de carrinho de mão, a roda dianteira, ela não é muito grossa. Então só isso aqui já basta, já tipo, vamos dizer que ela tem isso aqui, vai de grossura. Peraí que tá com zoom. Isso aqui de grossura. Vai sobrar aqui e aqui pra eu pôr o garfo, entendeu? Vai até que ter que cortar ainda. Ou seja, eu não vou dar medida específica. Se você tiver como comprar um eixo maciço direto, beleza. É porque eu não tenho dinheiro. Esse aqui é o meu primeiro projeto que eu tô fazendo para ganhar dinheiro. Então é material que eu tenho, ó. Ali é material que eu tenho. Esse eixo aqui que ia ser o primeiro era de uma esteira que meu avô desmontou e deu as peças. Isso aqui é de um portão que eu desmontei. Então é bagulho que eu tenho aqui em casa. Isso aqui também é do portão, só que aí eu fui soldando as chapas. É coisa que eu tenho aqui em casa e fui fazendo. Então se você já tiver as peças prontas aí, é melhor ainda. Ah, rapaziada, aqui ó, eixo. Tá vindo até, deixa eu ver. Ele tá vindo até aqui, mais ou menos. E aqui também. Aí aqui eu esmerilhei, ó, tá quente, então eu não vou pegar. Deixa eu ver esse aqui. É, tá quente pra caramba aí. Aí eu vou colocar aqui e soldar. Aí eu vou ver se depois eu faço um corte com a esmerilhadeira, tipo aqui pra soldar também, pro eixo não ficar só preso por aqui, essa parte maciça do tubo, né? Porque senão ele pode começar a girar lá dentro. O que não vai ter problema, porque é só pra ter uma força no sentido da compressão aqui do peso. Mas, de modo geral, eu vou tentar fazer esse corte aqui. Aí o que eu tava fazendo? Eu não vou pegar aqui agora porque tá quente, né? Mas tipo aqui, eu tava tentando soldar no tubo. Eu tava tentando soldar no ferro maciço, pra depois colocar o ferro aqui, assim, já com o negócio, com aquela chapa lá soldada, assim. Só que aqui dá muito problema, porque é difícil de colocar. Isso aqui tem que estar no esquadro, porque se ele solda torto assim, na hora que eu for colocar, ele vai entrar torto, entendeu? Aqui, ó, ele vai entrar torto, assim. Coloquei, aí ele vai entrar torto. Então, no caso, é melhor você colocar e aí depois se certificar bem na solda. Porque do jeito que eu queria fazer assim, é melhor por causa da solda. Porque você solda aqui e depois solda por fora. Então fica duas soldas. Aqui você só vai ficar com uma, que é direto essa. Mas aí você se certifica bem, entendeu? Por aqui não dá pra soldar porque aqui ele é fechado, né? É só aqui no disco que ele é aberto. Mas é isso. Agora eu vou soldar aqui e aí já parte pra fixação do quadro ali. Esse quadro aqui, ó. Eu vou mostrar melhor. Mas aí é esse quadro. Vai ir ali. E aí os mancal vai ir naquela parte branca do quadro. Aí, rapaziada, ó, ficando assim.
De dentro fica assim, aqui vai pintar, né, óbvio. Fica assim, toda hora. Aqui eu cortei o parafuso, tá? Dá até pra ver. Porque ele tava vindo até aqui, rosquear tudo isso é uma merda. Aí toda hora ele solta, por isso que eu já tenho as manhas, né? Que isso, por causa da vibração, ele ia soltar. Aí eu comprei 12 porcas, né? Porque é 3 aqui e 3 do outro lado. 6, então é 12, porque é duas em cada. Porca com porca acaba travando bem. Se for só uma assim, toda hora ele solta. Aí, ó, do lado de dentro ele fica assim. E quando você gira ele, aqui eu não vou conseguir mostrar, mas ele parece que tá todo fora de eixo, assim. Que eu não tenho nas ferramentas certas, né? Então fica meio fora mesmo. Mas na hora que você bota no chão pra andar, ó, dá pra ver que ele anda bem de boa, ele não fica travando nada na hora de girar. Tipo, girando, pulando, entendeu? Bom, rapaziada, 2 dias aí, sábado e domingo parado, né? Porque não abre lá o material, aí eu não consegui comprar as brocas, tá? Assim, ó. Eu só consegui fazer esse furo aqui onde vai os mancal pro eixo, porque ele já tava com uma... como se fosse um comido, assim, do ferro na hora que eu tentei furar com o eletrodo. Aí depois que eu cortei, né? Tá até aqui a marca, aí ele ficou o furinho, aí foi o que conseguiu guiar. De resto, eu tive que abrir com a esmerilhadeira. Cadê? Aqui. Tive que abrir com a esmerilhadeira pra fazer o pingo certinho. Com a broca grossa não vai, aí essa aqui eu tentei afiar e acabei cagando a broca toda, então eu comprei mais uma de 8, que é a mesma, e essa de 5 para começar, e essa aqui eu acho que é de 12, por aí, eu acho que é meia polegada essa aqui, então é 12 e pouco, que é a broca final mesmo. Aí ela tá aqui, eu tive que desbastar a ponta dela para ela conseguir entrar nesses mandril de 3/8 aqui. Então hoje eu acho que eu vou só fazer esses furos, mas é isso, agora fazer esses furos mesmo, né, para conseguir colocar o eixo já. E aí eu vou começar a pensar no freio. Eu comprei esse freio de bike mesmo, aquele normal, não é freio a disco, freio que aperta no aro da bike. Mas eu acho que eu vou fazer outro esquema, tipo um esquema com algum ferro que na hora que você puxa funciona como um freio de mão, ou seja, um ferro bate no outro e trava literalmente a roda. Porque a gente não quer ficar diminuindo velocidade, a gente quer que a roda trave para fazer um drift. Mas vou pensar ainda certinho. Aí, rapaziada, ó, terminei, coloquei esses dois reforços aqui, ó, soldei normal, um quadradinho da mesma chapa. Soldei aqui porque na hora que furava ela ficava meio fina, né? As duas partes do lado. Aí eu soldei bem no furo, aqui. Agora aí, ó, já tá aqui preso. Aí. Ó, rapaziada, dia 1.500.000. Aqui, ó, depois de fazer os furos, né? Fiz os 4 furos. Aqui, aqui, ali, ali. Eu pus essa chapinha agora aqui de manhã. A primeira coisa que eu fiz foi isso. Porque na hora eu não tinha lembrado. Quando eu coloco o parafuso aqui, aí eu vou pôr a porca fica presa só nesse ferro aqui. Aí eu soldei essa chapa e sim, aqui tem muita solda, mas releva. Que aí a porca fica dividida nos dois. Aí eu já esmerilhei pra ficar os dois no mesmo nível. Aí. Tá os dois no mesmo nível. Aí a força da porca fica dividida nos dois. Não fica só aqui forçando o parafuso, a rosca, a porca, tudo. Certo? Agora eu vou começar a fazer mais a parte do chassi que vai me soldar daqui, né? Aquele triângulo. Cadê? Esse. Vai vir aqui. Ó, rapaziada, finalizando o dia, o que eu fiz? Aqui tava tudo reto, certo? E cheio de solda, porque eu tirei daquele lá, ó. Porque eu tirei dali, desse tubo aqui. Maciço, né? Tubo não. Aí tá cheio de solda e tal. Até tentei passar um flap pra ficar liso, mas aí ia ser ruim de fixar nessa base aqui. Então o que eu fiz? Eu cortei assim, ó. Aqui nessas duas pontas. Cadê? Não. Aqui. E aqui no meio ficou centralizadinho, né? Óbvio. Aí aqui, ó. Ficou assim. Deixa eu ver. Aí, dá pra ver mais ou menos. Pra quê? Vou tentar mostrar aqui com uma mão só. Ó, os mancal vai vir nesses furos e a solda vai vir aqui. Se a solda vier aqui, também funciona. Só que vai ficar todo esse espaço para trás, inútil basicamente, e vai ser difícil de fixar o banco porque o eixo vai estar aqui. Então o eixo fica aqui e aí eu tenho todo esse espaço aqui para fixar o banco. Aí. Assim. Aí eu tenho que ajustar os ângulos um pouco e tal, mas basicamente
Não precisa ficar pegando certinho, tipo aqui, basicamente, que eu tenho que arrumar. Não, na verdade não é nem isso, é porque tem uma solda aqui. Aí, ó, tá dando até pra deixar sem segurar, mas não dá pra confiar. Aqui é porque tem uma solda aqui dentro, ela não tá deixando esse ferro entrar, mas aí eu vou passar o disco ali, essa solda vai sair. Aí aqui ele vai encaixar certinho. Aí, ó, aqui fica com muito mais área de contato pra ter solda e fica mais fácil. E a mesma coisa nos três, né? É isso, agora eu tô finalizando o dia aqui já, isso aqui vai ficar pra amanhã. Mas é isso, ó, já tá se encaminhando já. Aí os mancal vai ficar aqui, ó. Então tá ficando assim. Aqui ele parece que tá curto. Cadê? Aqui parece que ele tá curto, mas é porque tá inclinado. E aí depois eu já começo a fazer a estrutura da roda da frente. Bom, rapaziada, dia 1.501.000 agora. Aquele esquema ali que eu fiz, ó. Tava centralizando aqui, ó, essa medida aqui. E aqui que tá com 12,5 mais ou menos. E o que eu fiz aqui também agora. Eu dei os pontos, né? Dei 2 aqui, 1 aqui. Embaixo eu nem pus ainda. Aí eu coloquei ela reta na morsa agora, pra poder soldar certinho. Aí, ó, tá alinhadinho. E é isso, agora é soldar aqui e já partir pra parte do... Putz, soldei errado, agora que eu vi. Aquilo ali era pra ficar virado pra cá. Isso era pra ter ficado virado pra cima. Mas já foi, eu não vou tirar a solda agora não. Eu vou... Depois eu corto ali, porque ele já tá ficando comprido demais já. Então depois eu corto ali e faço o corte na angulação certa. E é isso, agora eu vou terminar aqui, aí eu já começo a fazer a parte que vai subir pra ir pra roda dianteira. Bom, rapaziada, tá ficando aqui assim, ó. Aqui, aí eu vou colocar aqui que já vai descer direto pro garfo. O eixo eu tirei ele das rodas, porque que eu vou fazer? Eu comprei uma máscara de solda, vai ajudar, né, nos serviços. E comprei esquadro magnético, aí um kit com 4. Porque o eixo, querendo ou não, ó, comprei essa aqui. Tem regulagem e tal, do DIN, sensibilidade, o atraso ali, é boa. E esse esquadro aqui, 4 desses. Porque o eixo, na hora que você gira, meu... Deixa eu ver se eu consigo fixar ele aqui. Não dá. Mas, tipo, dá pra ver que ele tá torto pra caramba, entendeu? Esse aqui, se eu não me engano, nem tanto. É mais aquele ali. Aí eu vou... E até pelo fato da solda, que tá feia pra caramba, com essa máscara aí vai ajudar, né? Porque se eu não consigo ver onde eu tô pondo o eletrodo. Então, tô querendo tirar isso aqui. Se for o caso, até refazer essa chapa. Porque eu vou gastar muito material, né? Porque querendo ou não, aqui é 8 centímetros, então é 8, 8, 8, 24. Mais 24 é meio metro de chapa que tem que usar para fazer uma chapa dessa aqui. De chapa não, de barra chata para fazer uma chapa dessa aqui. Então, mas aí vai ter que ser. Aí eu vou ter que cortar isso aqui de novo, vai dar mó trampo. Mas olha esse aqui. Esse aqui já tá feio, mas ainda tá melhor. Isso aqui, ó, tá muito feio, mano. Tá torto. Vai ficar escondido, mas tô pensando se eu vou refazer ou se eu só vou cortar pra fazer no esquadro certinho. Porque na hora que começa a girar, a roda fica assim. Ela gira, tá desse jeito. Se for ver, ó, o desgaste dela... Desgaste não, né? Mas o pouco que desgastou, dá até pra perceber, ó. Aqui, ó, tem mais desgaste do que aqui, porque ela gira torto. Ó, dá pra ver nítido. Aí quando começa a desgastar aqui, não tem aqui, ó. Aqui tá novo quase, praticamente. Ó, novo. Aí aqui, cheio de desgaste. Aqui, onde desgasta mais, não desgasta tanto aqui. Ó, ele vai invertendo, tá vendo? A mesma coisa na outra. Aí eu vou ter que mexer nesse eixo aí. Aqui eu vou ter que adicionar mais ferro. Eu tava falando com o meu tio, ele falou que isso aqui não vai aguentar. Eu vou adicionar um daqui, dessa ponta, vindo direto aqui. Mas aí eu tenho que pegar mais material, porque o que eu tenho é aquele fim de barra ali que eu vou ter que fazer o garfo. Aqui, então vai demorar pra sair tudo. Bom, rapaziada, nem lembrava, eu tenho essa frente de esteira, que eu tenho a esteira quase que toda, né? Eu tinha meio que o chassi dela, vamos dizer assim, a parte de baixo e tal, mas aí eu acho que eu vendi no ferro velho. Isso aqui é da esteira. Eu tenho um motor da Vega aqui cheio de fio, que eu não sei nem mexer, é dela também. Esse eixo aqui que eu ia usar no trike é dela, e é 2, né? Um na frente, um atrás, ó, dá pra ver ele ali. É aquele ali. É tudo da mesma esteira. A polia que tá no meu carrinho, vamos ver se consigo dar o zoom. Aquela polia é da esteira. É tudo dessa mesma esteira. Aí, ó, o que eu ia fazer? Eu ia refazer aquela ponta ali do eixo. Ponta não, né? A chapinha. Aí eu vi essa, que eu tenho essa mais fininha. Só que ela é bem mais fina. Eu fiquei com medo de dar errado. E de qualquer jeito o serviço, de ter que cortar, tal, soldar, ia ser o mesmo. Aqui, ela dá o tamanho. Cadê o molde que eu tenho?
ela dá o tamanho, ó. Não dá por alguns milímetros, mas dá pra dizer que é o erro do corte do papel. Mas basicamente ela dá, até porque tem que vir até o furo, né? Vindo até o furo, podia ser até menor isso aqui. E ela é uma espessura boa. E aí eu consigo fazer, como são só duas, eu consigo cortar, por exemplo, 1, 2, 3, 4 e soldar uma em cima da outra. Vai ficar um círculo bem mais fácil de fazer, mais bonito e vai ter a mesma resistência, porque vai ser duas chapas, não uma só fina. Se bem que só uma já aguenta, mas pra garantir. Vou fazer isso mesmo então. Rapaziada, olha o rolê. Essa chapa eu já cortei as 4. Aí eu vou fazer de duas em duas pra ficar grossa e resistir. Só que depois eu fui ver, isso aqui tá quase da grossura da que eu fiz, que é mais grossa, só que eu desbastei tanto que ela tá um pouquinho mais grossa que isso só. Aí eu fiquei meio com remorso, né, de ter gastado tanto material, mas é por um bem maior, né? Olha a grossura disso aqui, ó, quase um dedo no negócio. Aí, meio, vai, meio, quase um dedo. Aí. Mas aí o que eu tô fazendo? Eu peguei uma barra redonda, sei lá como é que é o nome disso aqui, que eu tenho. Aí eu desbastei essa ponta até 3/8 pra caber na minha parafusadeira. E aí eu vou fazer um torneamento. Tornear sem torno. Eu vou soldar ela aqui. Eu até tentei colar com Super Bonder pra testar. Então, deixa eu ver. Foi essa, eu acho. Só que não foi. Aí eu vou ter que dar um pingo de solda. Aí eu já marquei o meio. Dar um pingo de solda para tirar o mínimo possível de material e ficar o círculo mais perfeito possível, para não ficar aquela bosta lá que eu fiz. E também, agora que tem o esquadro magnético, para o negócio ficar certinho e o eixo na hora que rodar não ficar assim, sambando, entendeu? Então eu tô com máscara de solda agora, esquadro, agora eu espero que desenrole. A única merda é que meu disco de corte acabou, e amanhã é domingo. Então se eu não conseguir... Então eu acho que eu não vou fazer nada basicamente aqui. Eu vou tentar fazer isso aqui no máximo. Vou, sei lá, marcar o que é o círculo para depois cortar. E esperar segunda-feira. Rapaziada, a facilidade. Eu já até tirei aqui. Dei um pingo aqui em 10 segundos. Se fosse com aquela máscara de segurar na mão e sem o esquadro, o ferro ia tá assim, ó, ao invés de estar reto, e eu ia demorar 5 minutos para conseguir segurar com a mão, segurar a máscara de solda ou dar o ponto aí da solda com o olho fechado. Mano, muito melhor. Comprem essas coisas. Ó, rapaziada, essa parte aqui, eu acho que o projeto todo eu não documentei que nem essa parte aqui, é pouca. Tanto de vídeo que eu tô fazendo. Tem que documentar bem, né, que vai ter uma ideia dessas que viraliza aí. Um shorts, alguma coisa. Aí, ó, eu usei o disco flap que tá morto já. E eu girei ela bem devagar, ó. Algumas partes ela fica um pouco mais quadriculada, entendeu? É como se fosse um quadrado arredondado. Não fica um círculo certinho que nem aqui. Aqui ela dá uma abertura, mas dá pra ver. Esses que tá mais profundo assim na tinta, porque eu usei ou essa broca aqui que eu afiei muito, né? Na verdade, eu ia afiar e perdi ela. Aí eu aproveitei e comprei uma do mesmo tamanho, outras, e essa aqui eu usei pra isso, pra fazer, pra bater e dar o ponto inicial pra furar, ou pra marcar coisa, quebrar a escória, porque ela esquentou bem, eu joguei na água, ela ficou mais dura ainda. E aí com o disco flap ficou aqui. Então o que eu vou fazer? Eu vou ir tirando as bordas aos poucos. Depois eu venho com o de desbaste, esse, porque se for com o flap aqui, você vai quebrar, sei lá o que vai acontecer. E eu também tô sem disco de corte, isso aqui é o que eu tenho sábado de noite. Aí eu vou comprar no Mercado Livre, porque se comprar mais, fica mais barato. E aí segunda-feira chega. De qualquer jeito, se eu comprasse na presencial, eu ia comprar só segunda, então não dá na mesma. E aí eu vou tentar fazer pelo menos esse hoje pra ver, tipo, se eu cometer algum erro, eu já sei como que eu vou fazer pra agilizar na segunda-feira. Porque aí fica todos certinhos, aí eu faço os 3 cortes de parafuso certo também. Fica tudo melhor pra vender na hora. Aí. Então agora eu vou cortar essas quinas maior aqui, essas menor e vir com o de desbaste. Só que aí é igual o torno, você não pode colocar uma quina muito grande pra vir desbastando, porque na hora que isso aqui bater, cadê? Se ele tá aqui, na hora que a furadeira começar a girar, ele tá aqui, ó. Quando ela começar a girar, se ela tá girando nesse sentido, ou seja, ele começou aqui, aí ela tá girando, tá chegando, na hora que chegar aqui e essa ponta bater aqui, meu, vai ou quebrar isso, ou vai quebrar a peça, entortar, sair voando, alguma coisa do tipo. Então você tem que tirar o máximo possível antes de material para vir no desbaste depois. E aí eu vou tentar fazer o desbaste com a furadeira ligada aqui, que é o esquema que eu falei, ó, aqui foi onde eu afinei. Aí eu dei 2 pontinhos para fazer esse tipo torneamento, né? Porque um torno aí de 75 centímetros tá R$5.000, não tem o que fazer.
Bom, rapaziada, fiquei uns dias parado porque acabou meus discos de corte. O que eu fiz? Logo depois que eu comprei a máscara e o esquadro, eu já fiz a compra. 50 discos de corte da Bosch, 10 flap da The Black Tools. E mais que eu comprei? 5 kg de eletrodo, comprei tudo no Mercado Livre, tá aqui. É que agora eu não vou tirar que tá ruim aqui. Mas é do 6013, 2,5 e 5 kg eu comprei. Então deve ter ali uns 150 eletrodos, por aí. E a luva, só que eu deixei ela aqui assim que ela tá cheirando pra caramba. Aí deixei ela mais arejada aqui. R$40, tudo frete grátis, chegou no dia seguinte. Tudo, as 4 itens. R$40, 10 discos. R$4 cada. 50 discos, R$80. Tinha da The Black Tools o de corte. Flap da Bosch eu não achei. Mas o de corte tinha da The Black Tools. 100 discos dele por 124. Daria 1,24 por disco. Mas aí eu preferi pegar porque era Bosch, aí saiu um pouquinho mais caro. Foi R$80, 50 discos. Então eu tô pensando até em revender. Aí eu já coloquei um aqui na esmerilhadeira. Esse aqui mesmo, no material de construção que eu compro, é uma marca nunca vi na vida. R$14 cada. Ou seja, se eu vender a 10, eu tô tendo 150% em cima e de uma marca melhor ainda. Entendeu? Mas é isso. Agora o que eu vou fazer? Eu mudei de ideia. Eu vou usar um só, porque essa chapa aqui ela é boa, a grossura dela. Eu vou usar um só. Aqui, ó, eu usei o esquadro. Eu mostrei, né, no outro vídeo. Usei o esquadro, dei um pontinho aqui e um aqui só. Então ele tá certinho, ó. Na hora que gira, ó, ele não tem diferença quase. Tá vendo? E aqui... Aí. Eu tô tentando cortar certinho, mas sem um torno não dá pra fazer. Tô pensando em... Eu vou tentar fazer um torno, mas por enquanto é isso. Aí eu fiquei parado, que acabou os discos. Aí eu vou continuar cortando. É só 2 dessa. E aí o que eu cortei, que eu ia fazer 4, né, pra soldar junto. Eu vou ver se eu faço uns triângulos, pra fazer bem isso aqui mesmo. Tipo, aqui é o eixo e aqui é a chapinha. Aí eu boto um triângulo pra dar resistência. Certo? É isso. Peguei uns material com meu tio, esse tubo aqui mesmo. Aí eu vou ter que tirar essa barrinha que tem aqui. Vou ter que tirar a solda dela. E cortar ela no meio para colocar uma parte, um pouco aqui, ó. Colocar aqui e aqui. Que aí vai dar mais resistência. Porque senão ele pode dobrar, acontecer alguma coisa de errado com o carrinho na hora, com o trike. Bom, rapaziada, ontem o que eu fiz? Peguei aquele ferro, eu falei que eu ia fazer daqui pra lá. Mas no fim das contas ia ter muita tensão aqui, tensão de força, né? Não tensão elétrica. Muita tensão aqui nessa parte, nessa junção. E não ia ser tão útil aqui, porque assim, tenho força aqui, mas é mais fácil de quebrar essa solda ou acontecer outra coisa do que necessariamente esse ferro dobrar. E também o tanto que eu ia fazer aqui, ele ia vir tipo até aqui mais ou menos. Não ia ter ferro suficiente para fazer tudo, da ponta a ponta. Aí se eu fizesse daqui também, talvez ia ficar estranho. O que eu fiz? Daqui a aqui. Porque só isso aqui, esses 4 dedos, 5 dedos, não vai quebrar, não vai dobrar. Porque a questão não é simplesmente o material, é a distância, né? A mesma coisa de falar que isso aqui vai dobrar assim. Se não dobrar assim, não vai dobrar até lá no portão. Não, quanto maior ele for, mais ele dobra. Nesse caso aqui não dobra, até porque eu estou pensando em fazer alguns assim. Mas isso aqui, nesse sentido aqui, deixa eu ver. Assim, é porque aqui ele é pequeno. Mas nessa orientação, meio 3D. Assim, inclinado e inclinado aqui também. Um aqui e o outro aqui. Daqui pra cá. Mas resumindo, coloquei aqui. Aqui é um pedacinho que sobrou dessa parte que eu cortei. Aí sobrou esse pedacinho que estava caído no chão. Eu coloquei aqui pra preencher mais rápido. A solda ficou uma merda. A única parte boa da solda que ficou foi... Cadê? Aqui. Ó. No caso eu não vou conseguir mostrar porque estou sem flecha. Deixa eu usar a furadeira. Aí. Aqui ficou bom. Aí soldei aqui mesmo, soldei e tal. Ou seja, a tensão aqui vai ser quase, não vou falar zero, mas muito mais baixa por causa disso. E aqui a questão não é tanto o tamanho em si. Melhor dizendo, a questão é o tamanho. A questão é quanto. Que nesse caso é 5 dedos só, então ele não vai dobrar por isso. Porque aqui está bem resistente. E aqui também, então meio que se vai dobrar em algum lugar vai ser aqui. Mas é pouco espaço que tem. E também qualquer reforço aqui já ajuda bem. Ou seja, agora é começar a cortar ali melhor para fazer já o garfo e tal, fazer a roda. E essa merda ainda que eu estou fazendo aqui, que eu já estou me estressando já com isso. Já me estressei disso aqui.
Eu acho que eu vou fazer um torno antes de terminar isso aqui e não vou fazer essa merda aqui desse cubo. O que eu pensei? Em pegar esse, que já tá pronto, cortar fora e agora sim que eu tenho o esquadro magnético, colocar ele no esquadro. Pra ele não ficar torto. Só que a questão não é em si tanto o esquadro, porque magicamente eu consegui fazer no esquadro. Pouco, mas consegui. Tipo assim, não 100%, mas consegui. O que ele mais tá mesmo é torto. Como que eu posso dizer? É fora de centro, né? Fora de centro. Ele tá penso. Ou seja, ele tá um pouco fora de esquadro e bastante penso. Então nem só um, nem só outro vai resolver. Até porque por ele não estar um círculo completo, um círculo perfeito, esse aqui que tá melhorzinho, não. Esse aqui que tá melhorzinho já tá ruim, já não tá um círculo bom, ó. Ó nessa distância, ó. Ó o tanto que mexe. Tá vendo, ó? Aqui ele quase cobre tudo da câmera. E aqui, ó, ele vai bem pra baixo. Ó. Aqui, ó, meu dedo aparece aqui ainda. Aqui, na mesma distância, meu dedo nem aparece na câmera. Entendeu? Ou seja, nem com isso ia funcionar. Se eu usar o esquadro aqui, ele pode até ficar reto, mas eu não vou conseguir achar o centro, porque não é um círculo perfeito. Então a melhor alternativa vai ser continuar se matando para fazer um círculo bonito aqui, se bem que desse jeito já tá bom, mas agora pelo menos aqui eu sei onde é o centro, né? E aí sim dá pra fazer daorinha. E essa chapa aqui ela já serve já. Eu ia fazer com duas, mas não precisa não, ela é grossa. É que aquela lá é grossa demais, mas nessa grossura que ela já aguenta. E aí também eu posso colocar uns triângulos, né, pra reforçar. Mas basicamente é isso. Eu acho que eu vou continuar com isso aqui agora. Mas isso aqui de qualquer jeito eu tenho que fazer uma hora ou outra. Mas como eu ainda não pensei na parte do garfo, então vou ter que continuar aqui. E provavelmente um dos projetos aí atual, depois desse trike, vai ser como fazer um torno. Com viga U e tal. Ele é bem simples, né? Não vai fazer rosca. É bem simples não, mas não vai fazer rosca, porque ele não vai ter nada digital. Vai ser 100% ali na manivelinha e tal. Mas vai ser bom. Pelo menos para desbastar, que é o que eu preciso, por exemplo, aqui. O que eu tô fazendo? Eu peguei esse aqui, deixa eu ver se eu acho. Esse. Desbastei ele para ficar com 3/8 para colocar aqui na furadeira. Aí com o esquadro eu dei um ponto. Aí nesse dia aí eu me estressei, bati nele, aí ele saiu do ponto aqui que eu dei. Dei 2 pontinhos de solda, centralizadinho. Por isso até que ele tá com esse desenho certinho, por causa disso. Aí eu tava tentando, enquanto eu girava com a parafusadeira devagar, eu vinha com a esmerilhadeira, mas não funciona. Porque tem que ser, querendo ou não, tem que ser resistente aqui onde ela tá. Ele tá aqui, imagina que ele tá soldado aqui, né, a chapa. Tá aqui. Na hora que eu ponho a esmerilhadeira, querendo ou não, faz uma tensão, aí ele já começa a curvar. No torno não tem essa. No torno ele tá lá e ele vai continuar girando com a força que você colocar. Ele não vai sair voando. Não voando, mas tipo, ele não vai ficar pendendo para um lado ou para o outro. Ele é pesado, vamos dizer assim. Ele não vai mexer com a força da pecinha que vai para desbastar. Então com o torno fica bem mais fácil. Vai ser um dos projetos aí futuramente, porque um mini torno tá 5.000, foda. É isso. Agora eu vou continuar arredondando aqui um pouco. E como agora eu tenho as brocas certas, não tô naquela guerra lá, eu acho que eu não vou nem cortar com a esmerilhadeira. Eu vou fazer os furos mesmo. Vou ver, se for muito complicado. É isso. Bom, rapaziada, que rumo tá tomando? Ó, aqui, né, primeiramente o eixo, só fiz uma ainda. Isso aqui tá uma merda pra fazer. Eu até pensei em fazer o quê? Tirar o que já tá, esmerilhar, tal, pra ficar reto e colocar no esquadro. Só que o problema é que ele, além de não estar redondo, eu não sei onde é o meio. Ah, mas você pode colocar lá na roda, pintar aquele furo que tem, daquele furo maior que tem, né? Tem os 3 parafusos maior, e daquele furo maior você acha o meio. Mas mesmo assim, não necessariamente o meio vai ficar nos parafusos, então vai dar errado. Aí eu vou ter que fazer outra ainda. Eu comprei uma furadeira de bancada, vai chegar amanhã, tava numa promoção boa, então eu não podia perder. Vai chegar amanhã já, e aí amanhã então eu já vou fazer um vídeo, porque eu tô muito tempo, tipo, acho que mais de um mês já sem postar. Então eu vou fazer tipo um review dessa furadeira, aí já meio que vira um vídeo pra postar nesse meio tempo. E ela eu vou usar para tentar fazer um torneamento um pouco mais decente, porque botar na parafusadeira e colocar na morsa não tá adiantando para fazer um círculo bonitinho. Porque aquilo, eu vou vender, aí o cara vê isso aqui, se o negócio estiver triangular, mas a solda estiver boa, vai funcionar do mesmo jeito. Mas se não tiver bonitinho, não sei o que, pode acabar caindo, pendendo na negociação, né? Negociação que eu digo é alguém querer comprar. Eu vou anunciar no Marketplace, OLX, não tem alguém comprando. Então quando eu postar esse vídeo aí que alguém quiser comprar, é isso. Agora hoje, o que eu tô fazendo? Eu tentei desentortar esse como é que é? Esse guidão aqui, ó, porque se você for ver, ó,
Tá vendo que aqui ele tá muito mais pra cima? Tirando o quê? Ele é assim, ó. Ou seja, essa inclinação dele daqui pra cá, é muito ruim de segurar. Você tem que segurar assim e não assim, que é o normal. Assim é muito desconfortável. Ah, como que o peão dirige assim? É porque aqui eu ainda tô longe ainda, mas imagina num trike. Ó, você tem que ficar com o antebraço assim, ó. Horrível. Então eu tentei entortar ele assim e um pouquinho mais pra baixo. Mas não tá indo, eu vou ver o que eu faço ainda. O quadro é o que eu fiz mesmo, coloquei esse ferro a mais aqui. E hoje, o que eu fiz? Eu peguei esse ferro aqui de academia que eu tenho aqui, aquelas academias de casa. E ele, graças a Deus, encaixa perfeitamente por fora desse. Porque eu não sabia como que eu ia fazer esse garfo. Cortei 3 dedos de cada lado para ter uma estabilidade maior. Aí eu esmerilhei, acabei de fazer, ó, para deixar a pontinha reta e tal. Inclusive, deixa eu ver se era esse. Eu acho que era esse aqui. Mas ele tava com uma amassada, então ele não entrava. Aí eu tive que bater por dentro, o alicate, tipo assim, para tentar abrir um pouco. Depois eu coloquei, aí eu tive a ideia de colocar dentro do próprio tubo e bater em cima daquele negócio ali de embreagem, eu acho. Aí eu coloquei dentro dele e fui batendo, aí ele já foi ficando no formato. E olha isso que perfeição. Não tem folga quase, ó. É esse barulhinho só, é uma folga mínima. Ó, vou tentar girar. Tá vendo? Isso é a folga, olha. Ó, o tubo nem tá preso, ó, o tubo tá solto aqui. Ou seja, vai ser perfeito. Eu vou colocar 2 assim, entendeu? Colocar uma chapinha, né, melhor dizendo. Imagina, deixa eu ver. Imagina que essa grosa aqui é uma chapa. Ou seja, eu vou soldar aqui e aqui. Aqui e aqui. Aí essa chapa vai vir soldada aqui do chassi, sei lá como é que chama. E aí isso sim vai girar. Aqui sim vai ser o garfo em si, esse tubo de dentro. É isso. Então eu vou começar essa parte agora, né? Porque aqui em si eu já terminei, ó. Tá quase 100% reto. Aí, rapaziada, ó. Esmerilhei uma chapinha aqui que eu tinha. Que eu peguei inclusive com meu tio também, no dia que eu peguei esse tubo aqui, maior, aquele negócio ali, tudo peguei com ele. Aí eu cortei ela no tamanho, né? Pouca coisa eu cortei. Esmerilhei, tirei umas bordas de solda que tava nas pontas. Aí aqui, ó. Nesse caso, esse tubo aqui também é ele que deu, não ironicamente, mas já tem 6 anos, 3 anos já. Que foi da época do carro. Se algum dia eu mostrar o carro mais de perto, que eu acho que eu vou até fazer isso, vocês vão ver que aqui, ou não, né? Porque pode estar pintado. Mas essa textura de tubo, vamos dizer, é a mesma que tá lá, ó. Lá na roda da frente. Então é esse tubo aqui, que provavelmente é o mesmo desse. A diferença é que esse aqui eu peguei 3 anos depois, no mesmo lugar. Então, ó, ele tem essa solda aqui. Essa solda aqui, ó. Tá vendo? Eu usei ela de gabarito. Só que pelo tamanho da chapa, eu não ia botar esse tubinho aqui. Eu tô usando ele porque ele é a mesma grossura do preto ali que eu vou usar. Então ele é menorzinho, é mais fácil, né? Já tem isso aqui, aí eu prendo na morsa. Ou seja, o que eu tô fazendo? Coloquei o esquadro aqui. Então ele tá alinhado com o tubo, ó. Aqui não vai dar pra ver tão bem. Mas ele tá alinhado com o tubo aqui e aqui ele tá alinhado com a chapa. Se a chapa fosse maior, eu alinhava com essa solda. Mas não tá. Então aí eu coloquei o esquadro e se for ver de assim, ó, tá certinho. Aqui ele tá torto por causa do tubo, tá? Mas tá certinho. Ó, um pouquinho pra cá, um pouquinho pra cá. Certinho. Aí eu vou começar dando um ponto aqui, depois um ponto em cada tubo pra garantir. Aí eu vou dar o ponto com esse aqui, ó. Esse aqui é um de 2,5, é o que eu falei que eu comprei. Esse é o 2,5. Diferente desses mais grossos que eu tenho. E fala que o azul é menos respingo, né? Vamos testar. No dia eu não mostrei, mas é isso aqui, ó. 5 kg de eletrodo. Ah! Vai cair. 5 kg de eletrodo. 70 ou 80 reais, se eu não me engano. Compensa demais. Eu vou ver se eu deixo o link de tudo que eu comprei aí na descrição. Certo? Aí, ó. Não sou patrocinado nem nada, mas é essa marca aqui, ó. Solda Forte. Tinha da Gerdau também, mas era 1 kg só 40 reais. 1 kg 40 reais eu compro aqui do lado de casa mesmo. Beleza que não era Gerdau, mas no caso ainda não vale. Então,
É isso, ó, eu vou usar ele porque ele é 2,5, então vai menos corrente, porque esse tubinho aqui, ele é mais fino, a chapa dele. Então eu tô com medo de botar 140 amperes na 325, eletrodo 325 e acabar queimando. Mas é isso, eu vou fazer aqui e eu já mostro como ficou. Aí, só para dar um esclarecimento a mais, essa chapinha vai vir aqui. E daqui já vai descer direto esse tubo que vai vir por dentro, esse tubo que vai vir por dentro daqui, dessas dois tubinhos, descendo daqui. E aí vai fazer o garfo pra roda. Ó, rapaziada, tá ficando assim, ó. Eu dei só uns pontos por enquanto. Tá até ruim de mexer. Eu aproveitei que esse lado... Não posso nem forçar muito, porque eu tô com medo de quebrar os pontos. Aproveitei que esse lado da chapa tinha um furo. Ele já dá aqui. Aí eu aproveitei para dar o primeiro pingo. Você tem que tomar cuidado que, por exemplo, eu tô usando isso aqui de gabarito. Gabarito para aquele tubo. Ai, encostei aqui. Ou seja, se eu tirar agora, que inclusive tá até difícil de tirar. Se eu tirar agora, ele pode empenar fora. Ou, na melhor das hipóteses, né, que é o que é bom que aconteça, que esteja acontecendo, ele só tá difícil de mexer porque ele dilatou, porque esquentou. Mas eu acho que não é o caso. Ou seja, isso é da serralheria mesmo, eu não tenho essa experiência. Eu vi um vídeo falando algo parecido sobre ficar prensado a peça, e aí adaptando, né, os movimentos, os ângulos, se encaixa nesse caso aqui. Deixa no gabarito. Se na pior das hipóteses ele vai travar aqui por um tempo, você espera esfriar e depois você vai ter problema para tirar, mas você vai ter problema para tirar com ele reto. E até porque se ele ficar reto, você não vai ter problema para tirar, né? Mas pelo menos ele vai estar no gabarito. Se eu tiro agora, termino os cordão aqui e depois tento colocar de volta, só que naquele já pode muito ter chance dele ter empenado. Então faz aqui, certo? Ou vai ponteando, né? Se você quer arriscar fora do gabarito, vai ponteando. Mas sempre sem deixar esquentar muito, nem empenar, nem nada do tipo, certo? Aqui eu não vou nem tentar muito porque eu vou queimar a mão. Mas olha, tá difícil de mexer. Não tava assim, certo? É isso. Rapaziada, ó. Tinha acabado, né? Soldei e tal, ficou essa merda aí mesmo. Mas depois eu vou ponteando mais pra ficar um cordão bonito. Porque eu tava com medo de começar a varar aqui. Não é nem varar, né? Furar e ficar uns caroços muito grandes. Um problema. Aí depois que eu acabei, eu fui tomar café e tal, já tinha parado, né? Por hoje. Eu falei, não, vou deixar esfriar, porque eu acho que como é que é? A temperatura, né? Tá muito dilatado isso aqui. Mas no fim das contas não era. Tive que bater até umas horas com o martelo pra sair daqui. Aí agora eu já retrabalhei esse aqui, ó. Ou seja, né? Voltei depois do café, tava frio e não era isso. Esse aqui, ó, já tá certo, trabalhado. Ah, mas tá muito difícil. É muito uma questão de onde tá a força. Porque, por exemplo, antes, na hora que eu mostrei, eu tava girando esse. Então é a mesma coisa de você girar uma porca num parafuso e um parafuso numa porca. Vai ser muito mais difícil você girar o parafuso. A mesma coisa aqui, ó. Eu tô girando o parafuso. Naquela hora lá antes de soldar, eu tava girando só a porca aqui. Então era mais fácil. E não tinha peso. Então, por exemplo, é porque esse aqui realmente não é o certo, né? Ó. É ruim de tirar. Mas o que eu vou usar mesmo... Vou passar ele aqui na calça só pra tirar alguma sujeira. Aí, ó. O que eu vou usar mesmo, ó, tá girando suave. Ai, mas por que ele tá dando essas... Ó, tô fazendo torque, aqui ele tá dando umas travadas. Porque, ó, na hora que eu ponho o peso, entendeu? Ele trava. Então aqui dentro, aquela folguinha, é como se a barra forçasse nesse canto e nesse canto. Se eu coloco ela pra... Ó, dá até pra ver o desnível um pouco caído. Na câmera não tanto, né? Se eu coloco ela pra cima, ó, tudo isso aqui é a folga. Se eu coloco ela pra cima, eu tiro essa tensão aí, ó. Gira que gira. Só que eu não posso colocar muito pra cima, porque aí, em vez de ser aqui e aqui, vai ser aqui e aqui, vai inverter. Então eu tenho que achar o ponto médio aqui, que não vai forçar nenhum nem outro. E aí, nesse ponto médio, ela gira livremente. Se eu tivesse algum outro pedacinho pequeno pra conseguir mostrar, era melhor, né? Porque aí ele não ia ter essa alavanca que eu tô falando. Mas qual é o problema principal? O que eu quero dizer, né? Tô gravando aqui 2 minutos e meio, já não falei ainda. Na hora que eu soldei, ele varou. Você tá vendo? Ó, que ele tá cheio de pontinho. Todos esses pontinhos é a solda que varou. O que é bom, né? Graças a Deus. A solda tem que passar, senão não é penetração que chama. Senão significa que não fez a fusão direito. Mas nesse caso eu não tinha pensado nisso. Mas depois, o que eu fiz? Peguei aqui, ó, o rebolo. Peraí que eu não tinha... Acabei parando a gravação. Voltei. Peguei o rebolo, furadeira. Aqui, ó. Magicamente, graças a Deus, ele dá certo. Ó, você tá vendo que ele tem só uma folguinha mínima?
pouca coisa, deve ter 1 milímetro, 2 no total de folga. Aí, ó. E ainda bem que é só, tipo, aqui e aqui. São duas linhas, assim, não é ao longo dele todo. Então, na hora que você põe a furadeira, o que você vai fazer? Você não pode forçar muito, porque você vai ou queimar sua furadeira ou estraçalhar o rebolo todo. Você vai forçar nesse sentido, ó, pra cá e pra cá. Porque na hora que você faz isso, é a mesma coisa que eu falei do ferro. Na hora que você faz pra cá, o rebolo vai apontar aqui. Aí você faz assim. Ou seja... Entendeu, ó? Reto, aqui na ponta do documento, ó, reto, aí você inclina ele um pouco, entendeu? Reto, aí você inclina ele e faz isso. A mesma coisa pro outro lado. Porque aí, ó, como que ele vai ficar? Esse aqui eu já tratei. Ali, inclusive, até tem um pedacinho ainda. Aí, ó, ali dá pra ver. Eu vou passar o rebolo ali de novo. Aqui tinha um. Esse aqui não pegou tanto, o que penetrou mais foi no outro mesmo. Aí, ó, o outro tá complicado, ó. Tudo isso aí é ranhura. Ranhura que não deixa o ferro girar, tá vendo? Ou seja, teve uma penetração boa, isso é bom, mas depois você tem que retratar ele, senão ele não vai girar nunca, isso aqui. Eu já tô dando graças a Deus que esse ferro aqui serviu certinho no quesito diâmetro, ou seja, eu não vou ter que fazer uma baita gambiarra com rolamento, ou ter que comprar alguma coisa. Porque a ideia desse treco aqui é ser 100%. O que eu não tô fazendo na mão mesmo é aquele pneu, esse da frente, e sei lá, como é que é o nome disso aqui? Guidão. Que na verdade eu ia fazer, inclusive, com aquela barra ali, ela tem 74. Então, esse meu guidão aqui, não, esse meu guidão aqui tem isso. Então ela ia servir certinho, aquela barrinha ali. Ou seja, até o garfo, né? Até o garfo eu tô fazendo na mão, então isso aqui também. Porque não é algo como se fosse um pedal ou o rolamento que vai no eixo, que precisa ter uma rotação completa. Aqui é a angulação só, ele vai girar no máximo, sei lá, 90 graus para a esquerda e 90 graus para a direita, e vai fazer isso algumas vezes. Tipo assim, milhares no sentido da vida útil, mas não é algo no sentido que precisa de um rolamento para isso. Ah, na bike tem? Tem, porque a bike é para 40 anos, a vida toda, se você cuidar o negócio e muito mais, né? E tem outras aplicações. Aqui é um bagulho de lazer só. Mas é isso, ó, resumindo, quando eu acabar aqui eu vou gravar. Você tem que passar o rebolo, ou se tiver muita paciência, lixa, para isso aqui ficar liso de volta, porque senão esse ferro aqui nunca vai girar aqui dentro de novo. Ó, indo facinho. Ó, vou até jogar. Até bati na minha máscara. Cacete, marcou o plástico. Aí, ó. Aqui. Viu? É porque aqui eu tô com uma mão só, mas com as duas mãos você faz assim, uma aqui, ele vai. E daí, ó. Ó, com o dedo. Se assim, no zero, na alavanca zero, vamos dizer, no diâmetro do tubo, ó, eu tô conseguindo fazer com a ponta do dedo. Imagina com essa alavanca aqui do guidão, ó. Ó, travei ele aqui. Ih, o negócio gira com uma beleza. Aí, eu vou dar um trato ainda, principalmente nesse aqui. Ele ainda deve ter ficado alguma coisinha, aí, ó, tipo ali. Aí, ó, ficou ali alguma coisinha ainda. Nesse outro ali, nem tanto. Mas eu vou continuar aqui até desbastar bem dentro. Aí ele fica 10/10. Certo? Por hoje é isso. Amanhã eu já vou continuar na gaiola. Na gaiola não. Se eu falar gaiola, eu tô falando do garfo. Continuar no garfo. E aí esse eixo aqui, cadê? Essa parte aqui que tem que ficar redonda. Sentar e chorar ainda. Bom, rapaziada, já fiz com o rebolo e com a lixa. O que você vai fazer? Eu fiz com duas, ó. Essa grossa e depois eu peguei essa aqui. Essa aqui fina. O que você vai fazer, ó? Nesse caso aqui, como ela é mais comprida, é melhor que passe, não fique só na ponta do dedo. Você vai passar ela e fazer dos dois lados, né? No caso da lixa, você faz em todo um contorno. Você dá uma prioridade embaixo, porque é onde estava as penetração da solda. Mas a lixa é mais para o negócio ficar plano, como se fosse uma trefilação do aço. Ou seja, é para ele não ficar reto também, mas não ficar reto no sentido só plano. A estrutura, sei lá como é que fala dele, é reta, entendeu? Imagina assim, esse piso aqui, ó, é essa ardósia quadrada. Se tiver como colocar essa ardósia ou um piso de 2 por 2 metros, é melhor essa ardósia.
Porque, não, é melhor o de 2x2, porque o de 2x2, mesmo que esteja um pouco desnivelado, é menos. Então quer dizer que vai ficar mais reto. Aqui, se tiver um pouco desregulado, esse pouco desregulado ainda assim vai estar muito, porque é vários pisos. A mesma coisa aqui. Você tem que deixar o mais homogêneo, vamos dizer, o bagulho, a superfície possível. Eu acho que não vai mudar nada no sentido do giro. E isso vai mudar mais no sentido de durabilidade, já que não é um rolamento. Quanto menos ranhura, menos vai arranhar esse ferro e menos vai precisar de manutenção, etc. Ou seja, você vai fazer, vai pegar aqui, ó, nessa parte. Aí, aqui. Depois, quando seu dedo já estiver quase quebrando, você troca. Aí você vai pra fininha, certo? E faz em tudo. Faz por cima. Aí, ó. Ó, ele vai ficar, tá, ó, lisinho. É, aqui parece que tem alguma coisa ali, ó, aquele pontinho preto, mas não é não. Eu tô passando o dedo aqui, não tem nada não. Não sei porque que tem essa mancha aí. Mas é isso, ó. Vamos ver se mudou a performance. É, tá a mesma coisa quase. Agora é passar uma vaselina, algo mais viscoso, para não sair escorrendo. Algo mais viscoso para ele ficar aqui mesmo. Entendeu? É isso, então tá resolvido. Achei que eu ia ter maior problema por aquilo ali não tá saindo dali. Por isso aqui não tá saindo dali, né? Mas era isso, era as penetração da solda. Ó, passando o dedo aqui, eu tô até sentindo que tá ondulado ainda. Então se você quiser fazer muito isso aqui, você fica fazendo, até você passar o dedo nessa parte e sentir como se estivesse nessa, porque essa aqui não tem nada, zero. Tá perfeitamente liso. Só que você tem que tomar cuidado para essa chapa aqui não começar a ficar muito fina também. E aí depois quando você for dar outro ponto, por exemplo, de solda, furar a chapa, alguma coisa do tipo. Beleza? É isso. Rapaziada, ó aqui. Brinquedinho novo. Não usei ainda. Furei um ferro, para falar a verdade. Até esse aqui, ó. Deixa eu ver se tá aqui. Só para testar em casa. Ela chegou ontem. Aí. Eu acho que esse aqui é de 1/4 polegada, parece. É o que eu usei para fazer essa parte aqui, ó. É tudo a mesma barra. Esse. Mas foi para testar. Ela chegou ontem, a furadeira, e eu testei hoje. Montei e tal. Mas basicamente eu vou desmontar para gravar um vídeo. Porque eu tô há muito tempo sem postar. Então, é óbvio, não vai ser 3 dias até finalizar o track que vai mudar muita coisa. Mas já é um conteúdo a mais, né? O que eu vou fazer? Todo dia eu gravo vídeos pequenos, que nem esse agora que eu tô gravando. Tipo, cada progresso, o que eu vou fazer especificamente no dia do trike. E eu não posto. Então eu vou começar a postar no Instagram. No Shorts eu não digo porque todos os vídeos que eu faço passam de 2 minutos. O que eu faço passa de 2 minutos. Esse mesmo, ó, já tá em 1 minuto e 10. Então o negócio é pôr no Instagram. Aí o YouTube vai esperar até o vídeo longo sair. Então, ó, hoje, deixa eu tirar o zoom. Hoje o que eu fiz? Alinhei aqui, né? Tá aqui no quadro. Deixa eu ver se eu consigo segurar. Dá. Tava assim, ó. Ou seja, tava muito inclinado. Aí eu cortei, acabei de cortar. Pra deixar ele mais reto. Aqui eu coloquei nesse PVC que eu tenho só pra ficar mais fácil de segurar. A polegada é quase a mesma, se não for a mesma. Aí, ó, vai ficar assim. Eu já fiz as contas, eu tô com uma mão só, então eu não vou conseguir mostrar. Aí, ó. Mas aqui, se continuar reto esse cano, vai chegar no centro da roda, e a roda vai ficar uns 2, 3 dedos daqui, mais ou menos. Então ela não vai ficar nem muito perto, nem longe pra cacete também, porque quanto mais inclinado isso aqui, menos o trike vira, né? Mas é isso, aí eu peguei o flap aqui, desbastei, porque eu cortei um pouco naquele sentido, aí eu desbastei pra ele ficar 90 graus. E começar a fazer, o guidão já tem, né, eu só tenho que tentar desentortar ele, né, porque dá até pra ver aqui, ó. Talvez não tanto, mas aqui ele tá quase que reto, e aqui ele tá bem mais curvado. E fazer o garfo, né, Essa peça aqui, a ideia já tá pronta já. Tem essa luz aqui, essas duas, né, mas aí tá ruim de ver, mas dá pra entender. Mas, por exemplo, pra fazer esse furo aqui, dessa parte como se fosse o cubo, né, que vai ir no eixo, mano, muito mais fácil. Tirando que ela é mais fina do que essa, que eu furei agora, ela é mais fina. E essa aqui, o meu pai, que não tem experiência, furou em, tipo, 30 segundos. Ou seja, essa aqui com essa mesma broca, nessa mesma chapa, eu ia demorar no mínimo 1 minuto, com óleo, e essa aqui foi sem óleo, porque foi uma coisa só, não ia queimar a broca, né? E ainda ia sair todo errado o furo, tipo, torto, ia um pouquinho,
Na hora que ia furar, ia virar a broca, ia comer um pouquinho a quina do furo, esse tipo de coisa. Aqui não, é só descer, acabou. Então é isso. Até eu sair pra ir cortar o cabelo, eu vou começar a soldar aqui, ver onde vai ficar mais ou menos. Acho melhor que fique aqui assim, né? Aí eu vou colocar um suporte aqui, pra não ter tanta alavanca e poder quebrar. Porque muito pra cima também vai ficar ruim de mexer. Vou fazer as contas aqui. Bom, rapaziada, diário. Hoje é domingo, dia... acho que é 8. Eu postei o vídeo da furadeira hoje, tem umas 3 horas, eu acho. Eu gravei ontem e postei hoje. Ela tá até aqui ainda, tá tudo igual ainda. O que eu vou fazer? Eu vou tentar ao máximo acabar esse carro. Porque todo dia eu venho, faço uma coisinha, me estresso porque eu não tenho ferramenta suficiente e volto pro quarto, pra alguma coisa. Jogar, sei lá. Ver como que faz uma morsa, coisa do tipo. Então hoje, tem que terminar isso aqui. Fazer o outro. Terminar o eixo, que de certo modo tá pronto, mas eu vou refazer essa parte. Fazer o garfo. A única coisa que, pelo que eu tô repensando, vamos dizer assim, vai faltar, é nessa parte como que é? Do garfo, que é basicamente o que falta, né? Eu vou usar essa barra roscada aqui pra transpassar pelo eixo, que aqui é de rolamento, né? Só que é 1 polegada certinho, então serve esse. Aí o que eu vou fazer? Em vez de eu fazer tudo soldado, eu vou usar aquela barra roscada que eu mostrei, colocar aqui e fazer parafusado, igual é com as bikes normais, entendeu? É porca. Pra não ficar tudo soldado, e na hora que a pessoa quiser soltar, só que nessa eu vou precisar da porca e provavelmente de uma arruela. E aí hoje é domingo, então só amanhã. E amanhã eu já volto às aulas, então só amanhã de tarde e olhe lá ainda. Então eu vou fazer o máximo de coisa que eu conseguir, de solda, corte, agora, graças a Deus, furo mais certeiro. E provavelmente vai faltar isso, do garfo. E depois disso, comprar também no mesmo lugar, comprar tinta e pintar, correr pro abraço e esperar para vender. O que eu vou fazer? Eu vou furar o centro dessa peça enquanto eu ainda tenho ele aqui, ó, dá pra ver esse pontinho aqui, é o centro da peça. Cadê? Aí. Ou pelo menos quase o centro. Vou soldar bem, ao invés de dar só 2 pontos, igual eu tô dando toda hora aqui esses 2 pontos, nunca fica preso. Eu vou soldar bem, depois eu só esmerilho. E aí eu vou aproveitar e furar com essa broquinha fina, vou realmente furar. Porque aí o meu medo é dar muita solda aqui e na hora de esmerilhar acabar perdendo esse ponto. Se eu furar, não vai perder resistência e aí eu vou ter o centro fixo aí sempre. Nunca vou perder ele, eu vou sempre saber onde que é o meio da peça. Depois que eu soldar bem, eu vou colocar o tubo aqui, tubo não, é ferro mecânico, né, se eu não me engano o nome. Esse aqui. Aqui. Ele é de 1 polegada mesmo, meia polegada. Então ele aguenta, é negócio forte, eu não vou descer nem nada a furadeira, então eu vou conseguir tornear um pouco. Aí eu ligo a esmerilhadeira aqui, venho e enquanto ele está girando aqui, eu venho com a esmerilhadeira e desbasta certinho. É a ideia, né? E de resto é isso, ao longo do tempo eu vou atualizando. O que eu vou fazendo? Depois que eu acabar esse trike, que eu espero hoje, ou no máximo essa semana, eu vou postar o vídeo longo no YouTube. E esses vídeos, sim, o vídeo longo vai ser basicamente uma junção desses vídeos, tipo esse que eu tô gravando. E no fim do projeto, um geralzão. Ó, isso aqui eu fiz isso e tal e tal e tal. Mas, de certo modo, o vídeo vai ser composto por esses mini vídeos. Que eu gravo 1 por dia, às vezes 2. Só que cada mini vídeo, que nem esse que agora já tá com 3 minutos e 45, eu vou postar no Instagram. No Shorts não dá porque é mais de 1 minuto, se eu não me engano. Mais de 1 minuto é Shorts. Não sei se mudou. Mas no Instagram dá. Ou seja, vai ter bastante conteúdo no Instagram. Então, se você for ver no Instagram, é bom até que siga lá já, né? Às vezes eu já vou... Às vezes não, vai ser isso. Eu já vou ter postado o vídeo longo do trike no YouTube, mas depois de 1 semana eu ainda vou estar postando esses mini vídeos, vamos dizer, no Instagram. É isso, tá? Pra conseguir ter bastante material. Porque no Instagram eu não dou prioridade pra ele, então quando eu achar uma mina de ouro que nem essa pra sempre ter vídeo, é melhor. Agora, trabalhar. Bom, rapaziada, aí, ó. Perfeito, perfeito. O círculo não ficou. Que assim parece muito, né? Por causa dessa angulação aqui. Mas ele tá um círculozinho da hora até. Aí, ó. Porque, por exemplo, ó, esse vinco maior eu tentei fazer girando na minha parafusadeira devagar e com o disco de corte, aqui é o flap, né? Mas o de corte é assim. Então ele marcou bem ao mesmo tempo que comeu o disco de corte em 2 segundos. Aí agora eu tava com esse ferro aqui, soldado.
Só que do jeito que ele não tava tão no centro. Parecia que tava no centro, porque ele tava mais pra cá, só que tinha mais material aqui. E eu sabia desse material, só que por causa do contrapeso do próprio material que tava a mais, parecia que ele tava no centro. Ou seja, aqui, de certo modo, tá sobrando. Mas agora, ó, esse tá rente. Aí se eu for deixar esse aqui rente, ele vai comer um pouco mais. Aí eu tenho que deixar esse rente. Quando é assim, o negócio vai diminuir 1 centímetro já de cada lado. E desse jeito aqui, ó, é o que eu falei. A questão não é nem a estética, porque agora agora eu vou esmerilhar esse lado, né? Mas agora que tá com a furadeira e tal, é aquilo, ninguém vai ver isso aqui. Ninguém vai ver. Mas, já que dá pra fazer melhor, a gente faz. Aí, ó. Agora é os furos. Aí, rapaziada, ó. Peguei canetão, né? Da lousinha. Essa é a lousinha que eu tanto falei em alguns, mais de um, sei lá, alguns vídeos. Acho que ela tem 50 por 40. Tava na casa de um colega meu. Aí dá pra usar nos vídeos agora. Você coloca o ferro encostado lá, no lado que não tem o negócio, o pino. E marca. No caso, na hora de marcar, não tem problema do pino, né? Mas depois você vai prender ele do lado ao contrário, do outro lado lá onde ele tá encostado. Aí para ele não sair, você coloca esse pano, porque na hora que você virar a roda, o ferro vai cair. Aí, ó, tá vendo? Ele ainda assim não ficou 100%, ó, de tamanho. Mas no sentido do ferro em si, ele tá bem redondinho, ó. É aqui que tá um pouquinho mais reto. E só, de resto ele tá bem simétrico até. Só faltou ser um pouquinho maior de raio. Aí, ó. Ó, tá vendo aqui a merda? Aqui tá quase na borda. Aqui já tá bem certinho. Aqui também. Ou seja, se eu tivesse desgastado menos aqui, ia ficar tudo perfeito. Ó, rapaziada, dica. Não se atente à marca, né? Esse tubinho aqui, esse pote, o que eu vou fazer? Esse aqui é novo e esse aqui eu já tô usando ele, ó, já tem menos. Pra você que não tem aquele óleo de rosca comprado e tal, que nem eu, e também não vai comprar um... De modo geral, você não tem nada, até porque é igual eu falei, o vídeo, hoje é domingo, né? Eu comprei essa máquina na quinta, ela chegou na sexta e eu gravei o vídeo dela no sábado. O que eu vou fazer? Vou aproveitar que ele já não tá nem tão cheio esse aqui, eu vou colocar o que falta aqui. Esse aqui eu vou jogar uma acetona dentro dele, limpar, mas basicamente eu vou encher ele de óleo. Aí você tem que ir com calma, né? Porque o bico dele é relativamente grosso, então pode sair bastante. Você vem e coloca. É porque aqui ele já tá furado, então é melhor que você jogue na broca. Mas aí você coloca o óleo aqui dentro. Se tiver um óleo até mais viscoso, é melhor. Óleo de carro, eu acho. Não sei se funciona, né? Eu vou colocar de cozinha porque é o que tem, mas é uma ideia. Se isso aqui eu não fazer nenhuma outra gravação sobre, é porque deu errado. Se der certo, daqui 5 minutos eu gravo de novo. Aí, rapaziada, espiral de caderno, tá? Esse arame. Não tem nada melhor para desentupir essa... Cadê? Essa ponta aqui do Super Bonder do que arame. Às vezes palito de churrasco, alfinete também vai, né? Mas é mais difícil de achar. Só que vai que vai. Aí, ó, depois de colocar a acetona, inclusive, eu usei ela nesse outro furo aqui. Esse primeiro eu fiz sem nada. Esse eu fiz com acetona. Jogando acetona, joga, ó. A broca tá gelada, não é nem que tá fria ou morna, ela tá gelada. Até porque o negócio é mais gelado, né? O que você não pode fazer com um líquido que resfria muito rápido, que nem a água, por exemplo, ou acetona, é jogar ele quando ela já tá quente, porque aí você pode destemperar a broca, ou dar um choque térmico e ela trincar, sei lá. Isso em metal, de modo geral, né? Mas se for enquanto ela não tá quente ainda, aí é melhor ainda, porque ela não esquenta, né? Nem que ela fica morna, ela nem chega a esquentar. Mas isso aqui foi só pra eu não colocar acetona e jogar fora direto. Aí, ó, depois eu usei, ainda joguei no chão um monte ainda, porque sobrou, o negócio rendeu. Porque a ponta é fininha, né? Então não sai tanto. Aí, ó, eu fiz esse ganchinho, ó, isso aqui é Super Bonder duro. Não que eu desperdicei, né? Eu deixei pingar o máximo, e depois os que ficou na bordinha e tal, ficou assim, em contato com a acetona. Aí você tira tudo isso aqui e aí sim você põe o óleo dentro. Aí, ó, meu pai veio aqui e falou que tem isso, ó. Ei, caralho. Bom, depois da merda que eu fiz aqui, que caiu, ainda caiu metade do potinho de óleo, do potinho de Super Bonder com óleo. Coloquei de novo, ó, ele tá ali escorrendo. Óleo de direção hidráulica. Meu pai veio aqui e falou que tinha. Eu expliquei pra ele, né? Eu tenho um de motor aqui dentro, mas já que tinha esse aqui, óleo é óleo, né? Cada um é pra uma função, óbvio, não tô falando que não é isso.
Mas para quem ou não fazia com nada ou fazia com água e fez com acetona e deu certo, o óleo é óleo. Aí, ó, é o que eu falei, óleo é óleo. Ele é bem mais viscoso. A acetona, que é líquida, igual água, já rendeu pra caramba. Rendeu, tipo assim, eu tava jorrando acetona aqui no furo e depois ainda sobrou metade do pote e eu espirrei no chão. Aí, ó, eu joguei aqui, tipo, em cima, no vinco da broca e ele veio escorrendo. Esse vermelho aqui é caneta. É só aqui. Vamos ver, ó. Não vou nem fechar porque não vai acontecer nada. Aí tem que ir colocando mais, né? Ó, tá vendo? Se aperta ele não sai voando, não. Aí é porque eu tô gravando, né? Mas se tiver que fazer não, você coloca uma gota, já vai apertando. Eu tô tendo que ir intercalando. Furou. Óleo, acetona, sem nada. No fim das contas não mudou nada, né? Eu já tô falando que eu fiz um de cada jeito, furou tudo, nenhum deles queimou a broca. É isso. Então, quando você puder, o mais rápido possível, já faça uma gambiarra desse tipo. Se não, você vai fazendo de pouco em pouco, sem nada, que também vai. Qualquer coisa você joga água, e aí na melhor das hipóteses, que ainda assim não é a melhor, já faz um negocinho com óleo já. Aí, ó, 10º vídeo do dia já. Hoje, o último dia, né? Eu espero que seja o último dia desse strike. Eu acho que não, mas eu espero. É o que eu mais tô fazendo conteúdo disparado. Ó, peguei a chapa nova, porque, não ironicamente, foi essa guerra pra fazer esse. E ele finalizado aí, ó. Esse furo tá com certeza torto, porque é a história que eu expliquei lá, né? Ele não era torto. Mas depois, do jeito que eu deixei meio que eu movi a peça de lugar. Não é que o eixo eu fiz torto. Mas aqui eu vou preencher com solda e de qualquer jeito não é necessário um furo aqui. Eu falei de fazer o furo só para não perder aonde é o meio. Mas com os furos aqui eu posso fazer uma intersecção. Aquele bagulho lá, você faz uns riscos entre eles e descobre o meio certinho. Aqui é a versão melhorada, né? Eu já sei de todos os erros, aí eu vou fazer o bagulho como que fala? Mais ligeiro. Quina, esquadro, broca que perdeu o fio, aí eu comprei uma do mesmo tamanho, afiei ela bem mais, e enquanto eu afiava na esmerilhadeira, ela ficou mais quente, eu já meti na água logo. Então, se ela perdeu a têmpera, foi pouca coisa. Se aumentou, melhor ainda. Se tá a mesma coisa, também igual. Riscou, justamente, né, um metal duro, risquei daqui na quina, aqui na quina. Intersecção aqui, bati com o martelo, fui batendo e girando assim, só para ficar um furo um pouco maior, mas se bater uma vez só já serve. Aí, para garantir, eu fiz a prova real, né? Joguei como que é? Terreno aqui, deu 8 centímetros. 4 aqui exatamente. E aqui deu 7,5. Então, 7,5 ou 7, não lembro. E aí deu um pouquinho para cima de 3,5. Então, eu acho que é isso aí mesmo. Porque se fosse 7, daria 3,5, né? Acho que é isso. Eu olhei errado. Agora que eu me liguei. Ou seja, tentar fazer o círculo nessa linha aqui. Óbvio, né? Mas é isso. Agora eu já tenho as manhas já. Rapaziada, a experiência, ou como eu prefiro chamar, as manhas contam mais que tudo. A primeira que eu fiz, caramba, o negócio esquenta rápido, mano. Coloquei por cima só. Que eu demorei papo de 2 semanas, uma semana pra fazer, não tô zoando, uma semana. Sem contar aquele. Aquele eu demorei pra cacete, mas por ter saído feio, tipo assim, eu falei, eu não tinha essas brocas nem nada. Eu falei, não vou conseguir furar, então eu fui e cortei, ó. Se for ver, eu cortei. Eu meti a esmerilhadeira. Então foi mais rápido porque foi mais feio, mais desleixado. Mas o negócio bem feito, beleza que tem essas marcas e tal, mas não significa que tá mal feito, né? Foi alguns erros. O bem feito demorei uma semana se for fazer o tempo líquido assim. 10 minutos. 10 minutos pegando a chapa, marcando no meio aqui, igual eu falei. Esmerilhei para tirar a tinta de cima. Tem que tirar a de baixo ainda, não tirei. Tirando a tinta de cima. Tá quente pra caramba. Já marquei os furos, não bati nada, né? Só coloquei a caneta. Abri as 2 canetas e joguei a acetona dentro. Se não funcionar, de qualquer jeito já tinha acabado a tinta. Cortei, já dei uma desbastada com o de desbaste mesmo, né? Nem flap, os de desbaste. E ó, o bolachão que ficou um pouco maior ainda. Alinhar os furos certinho.
Aí. Ó, tá quase a conta perfeita, ó. Ó, aqui tá um pouco maior nessa parte. Tudo ele tá maior, né? Mas basicamente é nessa e nessa. Aqui ele tá quase perfeito. O que eu vou fazer? Agora que eu já sei onde é o meio, eu vou soldar o ferrinho aqui de novo, colocar na furadeira de bancada aqui e dar uma esmerilhada nele só pra ele ficar mais bonitinho que nem esse aqui. Porque na esmerilhadeira até dá, mas não necessariamente ele vai ficar todo uma face só, ele vai ficar bem faceado, né? E correr pro abraço já, furar. Não sei se vou acabar hoje, mas o que eu demorei uma semana pra fazer, eu vou fazer se contar essa parte aqui agora da furadeira, 20, 30 minutos. Aí, rapaziada, ó. Se colocar ali pra alguém que não conhece, nunca viu, não sabe qual é a maior. Essa é a primeira. E tipo assim, tá maior, mas não tá. É dois lados que tá maior, como se fosse a maré, entendeu? Onde a lua tá, a maré fica desse lado. Ó, se colocar por cima, essa é a primeira, né? A menor. Ó, é um pouco aqui e um pouco aqui. Eu podia desbastar isso, mas no fim das contas não tem nem o porquê, entendeu? Já tá com os furos tudo. Aí. Esses furos não tá tão alinhados assim, não. Espero que não dê problema. Entendeu? Não tem o porquê. É pouca coisa que tá maior. Ou seja, no fim das contas deu meia hora isso aqui. Isso que eu abri, troquei a velocidade, coloquei na máxima pra ver se eu conseguia deixar isso aqui polido, mas no fim das contas não deu. Esse do meio aqui é depois que eu tirei o ferrinho, né? Eu esmerilhei. Mas ele ficou assim, ó. Não consegui polir. Mas agora eu vou partir para finalizar o eixo. Aí amanhã e ao longo da semana eu vou ter só o garfo como prioridade, só a parte dianteira. Depois é lógico, lixar, pintar e tal, mas aí de certo modo não é a confecção do trike em si. Aí, rapaziada, esmerilhei, ó. Aqui, troquei o disco. Botei aquele lá da The Black Tools que eu falei, né? Que eu comprei 10. É o primeiro que eu usei. Aí, esse e esse, cadê? E esse aqui dificilmente dá pra usar, mas é mais como se fosse um disco 200, sei lá, algo do tipo. Não pra desbaste, que nem isso aqui. Porque o disco de desbaste ele é muito duro, vamos dizer, então ia demorar, ia ser um negócio bem irregular. E o flap é a melhor opção nesse caso. E esse específico tá novo e ele é grosso. Então, e ele é muito bom. Eu achei ele realmente bom da Black Tools. E é isso, ó. Agora usar os que estão prontos, né? Estão decentes. Eu já tenho o meio desse, eu vou ter só que achar o meio desse, mas aí é só fazer linha entre os meios. Mas esse aqui já tá certo. Aí agora eu tenho esquadro magnético e tal, não sei o que. Agora é muito mais fácil. Entendeu? Mesmo que essa face aqui, ó, essa face esteja torta, o esquadro magnético vai deixar reto em relação ao tubo, não à parede dele. Essa solda aqui e essa aqui eu já mostrei também, mas foi uma ideia que eu tive. Eu enfiei o disco de corte aqui e furei. Aí a solda ela vai penetrar no tubo, no ferro mecânico redondo que tem aqui dentro, na barra redonda, e no tubo. Porque se eu só enfio essa barra e eu soldo e ocasionalmente essa chapinha aqui solda só na barra, pode acabar de começar a girar em falso, né, um no outro. Então aqui é a garantia de que a barra vai estar sólida junto com o tubo de fora. Porque aqui tem uma barra dentro, né? Dá pra ver aqui, ó. Aí. Olha aí, rapaziada, como eu disse, esse aqui já tem o meio. Esse aqui eu risquei várias vezes porque eu queria, tá? Pra me basear na hora de fazer os furos, mas no fim das contas nem usei. Aqui, ó, como que você acha? Se tem outro método, eu não sei, mas usando a mesma coisa. Esquadro e a broca afiada lá. Só pra isso agora, pra bater ponto e riscar. Você escolhe uma marca no círculo, no furo, mas tem que ser a mesma, em todos. E risca entre elas. O que é a marca que eu usei no caso? A parte de cima, olhando para os dois, assim, nesse sentido. Ó. Você olha dois embaixo e um em cima. Olhando desse jeito, você passa uma linha na parte de cima. Não adianta passar uma linha, começar a linha aqui e terminar ela aqui. Ainda assim vai ser uma linha reta, mas ela vai estar torta. Ela tem que estar reta. Ou embaixo ou em cima. Mas aí você tem que seguir esse referencial nos outros três. Eu fiz em cima porque o triângulo final, que dá pra ver aqui, já fica até menor. Ou seja, olhando assim, dois embaixo e um em cima, parte de cima. Vira aqui, dois embaixo e um em cima, linha em cima. Não sei se vai dar pra ver agora na câmera. Aqui, ó, dá pra ver. Linha em cima, começa em cima do círculo, em cima do círculo. E a mesma coisa aqui, porque aqui é o outro lado da bancada, eu não vou conseguir virar agora. Depois que cruzou as três, vai formar um triângulo. Aqui é melhor porque é contra a luz.
Esse triângulo aqui, ó, a ponta dele tá aqui, aqui e aqui. Porque, ó, em cima, em cima, em cima, em cima, em cima, em cima. Ponta, ponta, ponta. Formou o triângulo, se eu não me engano é bissetriz, é o meio, você vai ter que pegar o meio. O meio a partir dessa ponta, né? Nem daqui, nem daqui. Vou pegar alguma coisa mais pontuda para mostrar. É o meio do triângulo, ou seja, da ponta dele. Não é nem dessa parte, nem dessa, essa nem essa. É dessa aqui, da ponta que forma, da ponta do triângulo que é formada. Aí, ó, dá até pra ver um risco aqui, você faz um risco mais grosso e depois risca com esquadro. Você faz o risco grosso no meio, depois você passa essa linha traçando até a outra ponta. Depois a mesma coisa, virou aqui, aí como eu disse tá ruim de ver, mas você vai riscar a ponta, que dá pra ver mais ou menos, vamos ver se com o zoom dá pra ver. Aí, ó, dá pra ver o risco sim. Aí, aqui. Esse risco aqui. Aí você alinha na ponta do triângulo, que é essa ponta aqui, e... Com 2 você já consegue saber. Se você quiser garantir, você faz com 3, mas com 2 você já consegue saber. Aí, ó, a linha que eu tracei nessa direção é essa, e nessa direção é essa. Onde as duas se cruzam, bem na ponta desse risco meio vermelho. Se você for ver onde eu fiz o furo, desconsidere esse furo aqui, tá? Esse aqui que eu tô enfiando o alicate dentro, esquece ele. Esse aqui eu fiz antes, esquece. Tô falando desse furinho menor aqui, ó. Dessa marcaçãozinha. Essa eu fiz com a broca, no fim dessa linha vermelha. Se você for ver, eu até fiz ela um pouco pra cima da marcação certa, mas aí é algo de menos de milímetro. Ou seja, aqui é o meio, até porque eu não vou furar, né? É só pra saber. Aqui é o meio. Aí você contorna meio que esse círculo com a caneta, só pra ter uma ideia do centro um pouco mais largo, né? Porque na hora que você colocar o ferro aqui, você não vai nem ver mais onde é o centro. E aí daqui você já sabe o meio certinho. Aí, ó, provavelmente o último vídeo do dia. Aqui ainda assim parece que ele ficou fora de centro, mas eu creio que provavelmente é por causa dessa ponta em específico que o tubo está um pouco empinado, né? O eixo está empinado. Mas é pouca coisa, assim, na gravação dá para perceber que é bastante, mas no fim das contas sim vai ser um lado só e menos do que tava. E é fora de centro, mas no quesito aqui, ó, ele tá 10 de 10. Aí, ó. Entendeu? Ele tá um pouco penso. Mas no sentido de reto ele tá. Qual que é a ideia que eu tive? Aquele ali foi o primeiro, então eu não tinha o meio exato dele. Eu fiz o negócio... Exato matematicamente, mas tipo, eu tive os erros. Aqui não. Aqui é o meio exato. Esse é o segundo que eu fiz, bem mais rápido. Ou seja, eu falei que não ia furar, botei a broquinha mais fina, furei agora, acabei de furar. Aí eu peguei aquela de 12 que eu tenho aqui, botei na parafusadeira. Como não tá dando pra usar aqui, né, que ela tá torta, porque eu esmerilhei. Aí eu uso ela pra fazer esse chanfro, assim. Eu até tenho o negócio de chanfro aqui, ó. Mas tá ruim de mexer. Aí ele fica melhorzinho o furo. Aí o que eu fiz? Esse aqui, ó, se for girar, tá vendo? Ele não tá fora de centro. Esse aqui o eixo tá. Aqui não. Ou seja, o que eu fiz? Apoiei a caneta aqui na morsa. Não encostei ela no meio direto, encostei ela na borda e fui trazendo pro meio. Quando ela chegou bem perto de fechar o desenho todo, eu parei, ó. Ou seja, agora o desenho está alinhado no tubo. Tá vendo que o desenho não se mexe? O que eu vou fazer? Colocar os esquadros magnéticos. E vamos ver se vai dar para perceber. É que eu que tenho que achar o tubo primeiro, né? Aí, ó, quando eu ver que ele tá prateado, tá alinhado. Se ele ficar escuro, ó, dá até para ver a metadezinha escura. Se ele ficar assim, tá errado. Assim tá errado. Todo prateado, tá alinhado certinho. Uma estratégia aí, ó. Se você tiver que nem eu na situação que eu tô, é uma estratégia. Porque eu pensei em soldar um ferrinho mais fino aqui no centro e usar esse furo também de guia. Só que se for para eu achar o centro aqui, eu já acho direto aqui e soldo de uma vez já. Então, considerando que você não consiga soldar no centro, aí você acha ele desenhando. Rapaziada, se isso aqui não é uma vitória, não sei mais o que é. Pode parecer que tá desalinhado, mas aí é o círculo, que não é um círculo. Ó, vara de pesca ali. Com o celular vai ser meio difícil, mas vamos alinhar ele ali. Alinhado, alinhado e alinhado. Agora foi meu celular que mexeu. Como que eu tô vendo? Fazendo isso e desse jeito, ó. Eu apoio a mão aqui na parede, encosto aqui, ó. Opa, que tava desalinhado. Encosto a mão na parede,
encosto aqui e aí giro, só que com a outra mão, né? Aí, ó, aí ela tem que sempre encostar. Se ela vem mais pra baixo, mais pra cima, é que os furos tá fora. Ou seja, essa estratégia aqui funcionou certinho. E eu nem soldei aqui, eu soldei atrás, só dei os pingos ainda. Então amanhã provavelmente eu vou rever aquilo ali. Mas do jeito que tá já tá bom. Bem melhor do que tava. Aí agora é esses triângulos aqui. Porque, não sei, não confio muito aqui não. Só 3, né? Aqui, pra dar resistência. Agora eu vou dormir, porque amanhã eu acordo 4h25 pra ir pra escola. Ó, tem até que fechar o mancal ali de novo. Eu acordo 4h25 pra ir pra escola e já é 10h40. Bom, rapaziada, tava até esquecendo já. Cheguei, né, em casa, fui pra escola e tal, hoje foi o primeiro dia. Aí eu já voltei pro eixo. Já não, demorei, né, mas aí eu voltei pro eixo. O que eu fiz? Coloquei o outro que faltava, né, que o primeiro tava certinho, e ele ainda ficou um pouco torto. Na verdade eu nem sei se é esse, não sei qual que é qual, se é o que tá marcado ou é o lisinho. Mas resumindo, depois ele ficou melhor, não tá 100%, pra falar a verdade eu acho que é esse mesmo, não tá... Olha o sentido aranha, caramba, mano. Não tá 100%, mas tá 99%. Aquele ali tá 99,9999. Aí eu coloquei esses negócios, que eu não sei o nome, os triângulos. Coloquei em 3, né? Entre os furos, pra não interferir na hora do parafuso, né? Ali também, e reforcei o cordão, onde já era só ele. E basicamente isso, agora tá os dois alinhados. A solda tá feia assim, mas depois dá pra reforçar. E eu vou passar silicone em todas as soldas. Aqui, lá. Aqui. Todas as soldas eu vou passar silicone. Além de vedar internamente, numa chuva, numa água, pra não entrar água dentro e oxidar tudo. Ele fica mais estético, né? A parte das soldas. Solda feia não é solda fraca, tá? Não tem nada a ver uma coisa com a outra. E agora eu espero acabar hoje, ou no máximo amanhã, aí eu finalizo o trike, aí vai ter a pintura e tal, mas na hora que eu for anunciar, eu vou colocar escolha a cor, porque aí eu pinto de acordo com a cor que a pessoa quer. Cor simples, lógico, mas dá pra fazer isso. Como que vai ser agora? Em vez de eu gastar esse tubo bom todo, até porque eu posso usar ele pra fazer o guidão, eu vou pegar esse aqui, que é daqueles material que eu peguei com meu tio. Tirei uns plásticos que tinha por dentro. Basicamente, esse maior, ele vai vir daqui pra cima. Vai ser difícil tirar sozinho. Ó, olha a gambiarra que eu tô fazendo. Ele vai vir até aqui, mais ou menos. Ó, tá aqui. Ele vai vir até aqui. Daqui pra cima não importa, por enquanto. Aí, ele vai vir até aqui, mais ou menos. Daqui, aí tem que olhar assim agora. Daqui pra cá e pra cá, vai ser uma chapa. Aqui é uma lixa, mas imagina que seja uma chapa. Vai ser assim a chapa. Aí dessa chapa, aqui e aqui, vai descer esse ferro. Então, ó, ele não vai vir até aqui, esse preto. Ele vai vir até aqui. O que vai descer até o centro do pneu lá da roda vai ser esse verde. E aí eu vou usar lá no eixo mais um pedaço desse, porque é o que dá a polegada certo do eixo da roda. E colocar uma barra roscada para não ficar tudo soldado, né? E poder tirar também. E o guidão, aquilo ali tá impossível de desdobrar. Eu acho que eu vou ter que fazer um guidão na mão mesmo. Agregaria bastante valor, mas ele tá ruim de mexer. Bom, rapaziada, cortei os ferros que nem eu falei. Aí, resumindo. A minha ideia era deixar ele quadrado. Quadrado não, mas um retângulo. Deixar retangular para encaixar na chapinha. Essa chapinha aqui eu já tinha ela cortada, graças a Deus, já o tamanho dá certinho. No máximo eu vou alinhar um pouco as pontas, mas até isso já tá bom. E aí eu ia colocar ela meio retangular assim. Só que depois eu vi que não fazia sentido, ia ficar feio. Então o redondo é melhor. Aí por isso que ela tá feia assim, porque eu rearredondei. Nessa, como foi a primeira ainda, essa ideia que eu já tinha mesmo. Vou furar, ou até se cortar, se for o caso, mas é melhor furar. E passar a barra roscada pelo eixo. Depois eu pensei, em vez de eu ter todo esse trabalho, esse lado já está redondo, já que eu não vou mais deixar arredondado. Arredondado não, retangular. E esse era o lado que estava retangular, então eu já aproveitei e dobrei direto. Ou seja, eu não fiz o erro aqui e tive que desfazer. Aqui eu já tinha entendido, aí o que estava retangular aqui, que eu ia amassar desse lado para ter que desamassar aqui depois, eu já aproveitei e amassei de uma vez. Aí, ó, você deixa bem simétrico. Então aqui, ó, não dá para ver. Aqui dá para ver. Beleza que é só esmerilhar essa parte. Mas se for o caso, esse lado fica para fora. E aí lá do outro lado do eixo, esse lado fica para fora também.
Mas basicamente é isso. Eu vou fazer as furação, vou seguir aqui a ordem que é. Eu não sei necessariamente qual a ordem, mas vocês sabem, no fim eu explico. Boa, rapaziada. Último dia, eu acho, dele, desconsiderando lixar e pintar. Mas resumindo, soldei, ó, minha solda tá melhorando pra caramba. Ó, não tem esmerilhadeira aqui, ó. Tem esse furinho, mas de modo geral, ó, esse lado aqui nem foi tão bom, esse aqui. Esse aqui saiu melhor, ó. Aqui foi um ponto que eu coloquei de novo, mesmo assim ficou, não sei porquê. Mas tipo, olha aqui. Aí. Aqui, a barra roscada eu acabei de cortar. Desliguei ela agora, esqueci de gravar. Essa barra aqui, graças a Deus, ela funciona nessa porca, que é a mesma porca, a mesma porca, né? Que é o mesmo parafuso do mais grosso, que vai lá no eixo, no mancal. Esse, porque o que vai na roda ele é mais fininho, né? Então eu não vou usar porque esse aqui já é pro mancal, mas de qualquer jeito eu vou ter que comprar. Vou comprar 4 porcas, 2 aqui e 2 aqui. Eu ia colocar 2 na ponta, mas não necessariamente adianta, até porque quanto mais se apertar, mais ela vai fazer força, tipo assim, e vai começar a forçar desnecessariamente essa aqui. Ou seja, é melhor colocar 2, mas colocar uma aqui e uma aqui, porque aí você aperta uma contra a outra. Inclusive é melhor que você comece pelas do meio, porque você vai fazer uma força de abrir o garfo. Abrir, você não vai fazer tanta força, porque aí dá elas por elas. Mas assim, uma força mínima de abrir, e depois você regula essa força travando para dentro. Até porque porca com porca não vai necessariamente travar. Aqui, se você travar bem dos dois lados, vai. Mas basicamente é isso. Antes de eu cortar, eu coloquei na parafusadeira e tava usando isso aqui mesmo de eixo, para ele ficar mais fixo. Eu ia com ela, vinha várias vezes, porque o furo eu não tenho broca, o furo desse ferrinho aqui não tenho broca para ele, desse tubo aqui amassado. Então eu furei com essa aqui, só que se vocês for ver, ela não dá o tamanho certo, ela é mais fina. Aí depois o que eu fiz? Eu usei a escariadora, usei rebolo, cadê? Meu rebolo acabou, quebrou tudo. Ou seja, eu consegui abrir no máximo ali, o mínimo, né? No mínimo, quando a rosca começou a passar por dentro eu já tinha parado, até porque eu não tinha mais o que fazer. Então deu certinho nesse sentido. Ó, a ponta ficou boa, ele não passou. Não passou, até porque se eu girar a porca um pouquinho mais aqui, ela fica mais para baixo ainda. Aí, não passou nem nada. Aí nisso, eu colocava ela aqui enquanto estava inteira ainda. Eu ia girando de lá pra cá, coloquei essa lixa aqui. Não fiz tantas vezes porque é pra não começar a comer o filete, né, a crista da rosca. Mas resumindo, só pra limpar um pouco. E depois coloquei ela aqui, a escova de aço aqui. Enquanto ela ia girando, eu ia fazendo assim, girando. Ou seja, eu passei isso ao longo dela toda, que aí ela fica melhor pra deslizar as porcas e tal. Agora, basicamente, eu vou procurar algum tipo de arruela ou algo do tipo pra colocar no meio do tubo. Vamos ver assim, ó, se dá pra explicar. Porque agora, ó, qual que é a questão? De certo modo vai ficar assim, a barra roscada. Eu não vou soltar porque senão ela vai cair. Ela vai ficar no meio do tubo, então eu tenho que colocar tipo uma arruela para prender ela. O bom era que fosse maciça isso aqui, mas aí eu teria que soldar um pedacinho de barra roscada na ponta do tubo, e aí não adianta muita coisa. Não adianta assim, pelo menos não desse jeito que eu fiz, com a barra roscada atravessando ela toda. Aí teria que ser 2 pedacinhos ao invés de um pedaço todo. Ou seja, a arruela vai ser nessa ponta e na outra ponta aqui, para basicamente centralizar, para não ficar um negócio solto lá dentro e para centralizar certinho. Se tivesse como colocar no meio, beleza, mas provavelmente não tem como. Então, a princípio é isso, é duas arruelas, que eu duvido muito que eu ache aqui, então eu vou ter que comprar junto com as porcas amanhã. Então, nem desse jeito vai acabar 100% hoje. Bom, rapaziada, aqui eu já mostrei, né? Acho que eu já mostrei como é que ficou. Procurei umas porcas aqui em casa, arruela, para não ter que gastar mais. E aqui, ó, o que eu fiz? Ele é ruim de tirar, mas nesse caso aqui é até bom, né? O rolamento, ele assim, tá aqui. Eita, peguei o mesmo tubo. Cadê? Cadê ele? Ó. Não sei. Caiu aí. Aqui. Aqui ele ficou menor, né? Aí ele caiu. O mesmo tubo. O mesmo que já tava cortado aqui e tal. Peguei ele, medi. Dessa parte. Não daqui, nem daqui, nem daqui. Dessa parte. Até essa, deu 7 centímetros. Aí eu cortei um pouquinho maior. Eu não vou colocar de novo porque tá ruim de tirar. Mas tipo, ficou 3 milímetros pra cá, 3 pra cá, um pouco mais.
ou um pouco menos, por aí. Peguei 2 arruelas, soldei nele, ficou muito bonita a solda, mas depois eu tive que esmerilhar de qualquer jeito, porque teria, e porque, ó, aqui mesmo eu não esmerilhei tão bem. Esses pontinhos da solda que ficam pra fora, eles não estavam deixando entrar, entendeu? Aí agora ele entra suave. Essas arruelas, a questão principal é a centralização, que ela não é 100%, ó, tem uma folguinha mínima, e a única que é boa é essa aqui, perfeita, boa não, perfeita. Peraí. Aí, ó, não tem folga. É tipo, folga é 1 milímetro no total ou menos. É só pra barra roscada passar. Só que só tem uma dessa. Mas, do jeito que eu vou fazer, de certo modo, seria bom que tivesse essas. Mas eu ainda teria que passar outra arruela ainda, porque ela também ia cair lá dentro. Então é muita burocracia, vamos dizer assim. Mas do jeito que eu vou fazer, ó, como que eu vou fazer? Se você achar um modo de fixar isso aqui nunca mais sair, nunca mais assim, modo de dizer, mas sair o mínimo possível, melhor. Mas desse jeito também serve. Você vai deixar ele aqui e vai ter uma porca, a barra roscada vai passar aqui dentro, vai ter uma porca aqui e uma aqui. Então ela vai apertar a barra roscada contra ela. A barra roscada não vai ficar raspando aqui na arruela toda hora até começar a abrir cada vez mais o buraco. A barra roscada com esse ferro vai virar, entre aspas, uma peça só. A diferença é que eu quero que ela saia, né? Por isso que vai ser com porca. Mas é isso, ela vai virar uma peça só. Ou seja, o que vai girar é o rolamento mesmo. Que no caso eu comprei essa roda com o rolamento. Não sei se vai dar pra ver aí. Deixa eu ver desse lado aqui, talvez dê. É aí, ó. Rolamento, entendeu? Por isso até é bom fazer com a conta certa, porque esse rolamento já vem com essa folga ruim aqui já. Mas resumindo, qual vai ser a ordem? Isso aqui já vai vir dentro, do rolamento. Porca. A barra roscada eu vou deixar aqui, né? Porque ela vai passar tudo. Depois eu vou ver, eu espero que dê certo. Agora que eu tô vendo isso aqui, meu Deus do céu. Mais uma porca. Qualquer coisa eu só desbasto essa porca para ela ficar mais baixinha, né? Mais uma porca. Mais uma porca. Mais uma porca. Ou seja, não se confunda. O que é cada par aqui? Eu vou falar de um lado só, mas aí você replica a simetria, né? Por outro lado. A primeira porca vai ser para travar a barra roscada nesse eixo. Vamos chamar de eixo aqui. A segunda porca já vai ser para travar esse tubo dobrado com a própria barra. E a outra porca também, só que do outro lado. Ou seja, as duas últimas porcas vão fazer um sanduíche. E essa outra porca vai fazer um sanduíche, só que com a outra lá do outro lado. Um sanduíche com ela mesma, assim. Vai ser mais ou menos aqui, ó. Isso. E aí agora vamos ver se essas duas porcas aqui, no meu caso, vai caber. Se você fizer mais largo, mais estreito, aí vai de acordo com o trike que você está fazendo. Mas a ideia é essa. Eu acho que isso aqui não vai dar espaço, ó. O espaço daqui até aqui vai ser mais estreito que essas duas. Eu vou ter que esmerilhar elas pra caber. Mas de certo modo isso é bom, porque é certeza que não vai ter folga nenhuma lateral, assim. Tipo, a roda ela não vai vir pro lado enquanto eu tô andando, ou mesmo que seja parado. Ela só vai mexer pra girar mesmo. Ó, rapaziada, outra coisa. Tem 1 minuto que eu gravei esse último vídeo aí falando da ordem. Aí eu tirei aqui, eu já ia começar a confeccionar, ó. Mas eu pensei, por isso que é bom. Agora mesmo já é mais de 10 horas. Eu vou parar de fazer barulho, isso aqui não vai fazer tanto barulho. Mas assim, vai pro banho, pensa, porque às vezes você tem uma ideia dessa. O que eu tinha pensado? Na hora que eu já tinha soldado isso aqui, essas duas arruelas, eu falei, cacete, essas porcas que vão ficar aqui, até o momento eu não tinha gravado esse outro vídeo, esse último vídeo aí que eu gravei. Eu só tava pensando nisso ainda. Eu falei, caramba, eu podia ter colocado essas porcas aqui dentro. Ou seja, eu ia soldar elas na arruela e depois a arruela no tubo. Mas dá na mesma se eu soldar ela aqui, agora, por fora. Inclusive vai ser aquela vantagem que eu falei, talvez eu tenha que desbastar. Mas aí eu desbasto só uma delas, que vai ser a do sanduíche, e não essa. Caso não dê, né, esse espaço que tem daqui até aqui. Eu soldo ela aqui e ela vira uma peça só. Porque imagina, eu tenho que colocar essa... Vou pôr só na ponta aqui para ficar mais fácil de tirar depois. Eu tenho que pôr essa, depois pôr a arruela e ainda apertar a arruela. Se eu coloco só se eu soldo a arruela, a questão não é a pressão em si.
Porque aqui eu não preciso de muita pressão. Eu preciso que fique centralizado a barra roscada. E simplesmente de já tá parafusada, já tá soldada, já vai ter a pressão. Eu vou fazer sem soldar primeiro, mas se eu ver que vai funcionar soldado, aí depois eu soldo. Mas por enquanto eu vou fazer sem, mas é uma ideia aí. Ó, rapaziada, consegui. Tá aí, ó. Certo? 2 aqui, 2 porcas, só que eu soldei no tubinho e desse lado também. Ou seja, aparece só o sanduíche. Sanduíche, sanduíche. Uma questão que é boa, que eu tinha falado, é que eu tinha falado que não ia dar certo, né? Ia faltar espaço para essas 2 porcas e essas 2. Aí eu até falei de desbastar. Aí sim, uma coisa que é boa é que, querendo ou não, é flexível, né? Porque tá na ponta da alavanca. Flexível não ao ponto de ser sem segurança. Flexível, assim, com coisa de rosca que tem capacidade de fazer torque. Não é andando que vai fazer, até porque o maior peso fica atrás. Mas assim, aí quando você vai fazendo com a rosca, ele vai querendo ou não vindo pra cá esse ferro. Ele vai vindo. Aí você consegue colocar outra porca, e no meu caso mesmo essa porca já tava trazendo esse ferro aqui pra cá, quase no fim. Aí eu voltei ela, bati o ferro, aí ele voltou pra lá. Aí eu fechei com essa porca. Na pior das hipóteses ainda tem o que? 1 milímetro, 2 aqui de margem. Outra dica, solda essa porca numa das pontas, que fica muito mais fácil. Essa aqui a rosca tava meio espanada dessa ponta da barra roscada, então eu já preferi soldar aqui, porque ia ser impossível quase. Você tem que dar torque, aí a própria porca vai girar, então não tem como dar torque. E se você apertar com o alicate, além de ser ruim e difícil, vai espanar a rosca. Foi assim que espanou, inclusive. Agora o que eu tenho que resolver é isso aqui, que eu vou simplesmente colocar uma arruela maior ou cortar uma chapa, coisa fina. E isso aqui, vamos se dizer, ó, mas provavelmente já vai ser resolvido com essa questão da arruela. Ou colocar alguma coisa um pouquinho mais grossa para dar mais espessura no tubo, não sei. Mas aqui não é quase nada. Aí, ó. Aí aqui o movimento vai ser esse, ó, de girar. Aí agora é soldar o ferro aqui no meio. Ó, coloquei aqui, tá funcionando. A ideia que eu pensei para resolver isso é o que eu já ia fazer, colocar a arruela. Só que primeiro, que eu esqueci de colocar ontem, enquanto eu tava confeccionando. E de qualquer jeito, ó, ela não dá o tamanho, se for ver, ó. Ela não dá. Aí essas daqui eu já tenho da época do carro. Então essa aqui dá. Eu vou ter que desmontar, mas isso aqui justamente é tudo de porca, assim, para ser desmontável. Então não tem problema, eu já tinha feito assim só para ver como é que ia ficar, ver possíveis erros, como por exemplo esse. Mas a solução que eu achei é essa, então se você achar outra, comenta aí, mas se estiver seguindo o tutorial, é aquilo, o carro é 100% feito à mão. Eu não vou extrair a borracha para fazer o pneu, mas também o máximo de coisa que eu conseguir fazer na mão vai ser na mão. Tipo isso, então não é que é gambiarra, é que eu tô fazendo negócio na mão, não tenho torno, não tenho coisa específica. Então é isso. Aí, ó, agora eu vou desmontar e soldar ele aqui. Tem que fazer a conta certinho pra, além de ficar centralizado, pera aí. Tem que se atentar a isso. Tem que fazer a conta pra ele ficar centralizado, ó. Um pouco desse lado e um pouco desse. Aqui tá até mais, tá até menos. Ó, assim. Assim e assim, entendeu? Tem que fazer isso. E também tentar deixar ela o mais reta possível. Não soldar ela assim. Tem que soldar ela reta. É ela que vai impedir dessa parte aqui vir pra cá ou pra lá. Aí, rapaziada, minha solda de certo modo tá melhorando. Assim ela tá bem escura. Não sei se é porque eu passei acetona agora pra limpar a parte da roda e tudo. Mas, ó, fiz. Folga mínima ficou. Aqui também. Eu não vou conseguir pegar. Na verdade, eu vou pegar com o pano aqui, ó. Tô mexendo, ó. Essa é a folga que tá, então tá com 0 folga basicamente. Como que eu fiz? O primeiro eu fiz realmente com a roda aqui na morsa, e aí eu encostei, centralizei o tubo, e aí só encostei ela e já soldei. Aí a outra, o que eu fiz? Eu com a luva de solda mesmo, peguei, coloquei a que estava soldada já por baixo e apertei por cima, né? Como eu tava com a luva de solda, não ia queimar minha mão. Ou seja, lá, aquela arruela que está embaixo, ela ia estar totalmente pressionada contra a roda.
Aí eu só soltei essa aqui em cima, segurando a roda assim como se fosse um prato mesmo, empurrando a arruela pra cima. Coloquei essa e já dei 2 pingos. Aí depois dos pingos eu coloquei ela na morsa aqui e terminei. Por isso que ficou com essa folga pequena. Agora eu vou colocar aqui de novo. Ele deu uma piorada de 10% no rolamento. Deve ser por causa do calor, né? Porque dentro desse rolamento tem plástico. Mas já voltou a rodar. Eu coloquei óleo também. Esse mesmo óleo aqui que eu usei pra furar, que eu uso pra furar. Eu não coloquei nem pensando na temperatura, né? Coloquei mais pensando na lubrificação mesmo, porque depois não vai dar pra tirar isso aqui. Mas daí deve ter ajudado também. Só que aí você já tem que continuar girando, porque se deixa derreter, vamos dizer, de algum jeito parado, aí ele fica. Aí depois quando ele secar ele vai estar errado. Aí eu comecei a girar ele. Não derreteu o líquido, né? Se derreteu. Mas pelo menos já tá funcionando. Eu não vou pôr a mão porque tá quente ainda. Aí, rapaziada, folga mínima. Beleza, assim parece que é muito, ó. Mas é o que? Olhando aqui não chega a 5 milímetros. Não chega a 5 milímetros e é aquilo, não é como se fosse uma folga. Aí aqui é a roda mesmo, não tem nada a ver comigo não. Comprei a roda, vamos soltar. Aí, ó. Aí é ela. Não é como se fosse a direção de um carro que você vai girar o volante e ele vai demorar pra virar, você vai estar 100 por hora, aqui não tem nada a ver. É 5 milímetros e o próprio fato de ser um drift trike, você vai ficar virando e virando e virando e virando e virando e virando. Você não vai virar uma vez, aí depois volta, que nem numa bike. Você vai, tipo, dar um quebrão já justamente pra ele derrapar, sair da aderência ali do chão. Então isso aqui não vai nem interferir, é muito pouco. É realmente precisão milimétrica que teria aqui para não ter essa folga, entendeu? Coisa que eu não consigo ainda ter. Mas já diminuiu. Inclusive até eu falei do rolamento, esquece. Pelo menos no meu caso aqui não derreteu nada, porque ó, o rolamento até melhorou. Parece que tá devagar aí na câmera, mas aqui ó, não tá dando nem pra ver direito essas bolinhas aí. Na câmera dá. Ele tá girando melhor, porque antes sem isso aqui, ele perdia muita energia fazendo isso, ó. Ele começava a girar, aí quando ia ficando devagar, ele começava até parar. Aqui não, ó. Aqui ele vai tá aí, ó. Ah, quase perfeito. Então agora basicamente ir pro guidão, né? Subir o guidão, eu queria colocar uma mola, alguma coisa como se fosse uma suspensão dianteira, mas não vai dar não. Aí rapaziada, nem comecei a fazer nada. Vim pra garagem tarde pra caramba hoje já. Me deixei levar pelo pensamento que é só o guidão. Ó, soldei aqui, igual já tava ontem já, né? Aí coloquei o alicate de pressão. Aqui ele tá de certo modo torto, mas não tem nada a ver. Eu vou ter que cortar depois. Aí, ó, funcionando certinho. Tem hora que ele trava aqui, ó, que nem aqui, ó. Travou, mas aí é porque a solda que pega. Se eu levantar o trike com o pé, aí ele gira 100%. Bom, rapaziada, passou o feriado do carnaval aí, eu não mexi muito. Eu voltei agora. O que eu fiz? Terminei, entre aspas, o guidão. Fiz 3 furos. Eu fiz um, aí ficou com folga. Aí eu fiz o outro, beleza. Aí eu coloquei esse terceiro pra garantir. Esses 2 foi tudo hoje, tá? Aí como é que tá? Tá aqui, vai ser meio difícil de gravar. Os 3 furos. Ele tá desalinhado um pouco por eu ter furado assim, mas também é bom no quesito de eixo. Não fica tudo no mesmo eixo, então fica mais difícil de ter, de girar, né? Ele fica mais travado se você faz em eixo diferente. Mas eu não ia fazer muito para não ficar uma porca para um lado, a cabeça do parafuso para outro. Mas tá mais ou menos assim. Vamos ver se eu consigo colocar aqui. Aí aqui eu passei a escariadora, né, para a cabeça do parafuso entrar e ela não ficar para fora, e aí ganha um pouco o tamanho, o comprimento da rosca lá atrás. E aí atrás coloca a porca. Agora o que eu vou fazer? Nesse ferro maciço aqui, marrom, eu vou passar fita isolante para dar mais tensão ainda lá dentro. E basicamente isso, ó, para ele não conseguir fazer nem isso aqui, eu vou ter que colocar esse guidão aqui dentro batendo ele, basicamente. É lógico que ficar tirando e pondo toda hora vai quebrar, vai rasgar a fita e tem que colocar de novo. Mas aí, por exemplo, quando eu colocar ele lá no quadro, que tá ali, aí eu passo a fita e prendo ele de uma vez aqui, entendeu? É basicamente isso.